bom dia, né? Então, hoje, né, hoje a gente vai conversar um pouquinho, talvez seja a última conversa nossa virtual, né, né, porque eu acho que talvez seja a última aula que eu dei principalmente para a galera do 10º, né, e é isso, né, a gente vai conversar um pouquinho hoje, pessoal, e assim, hoje é uma aula que a gente precisa muito interagir, tá certo, pessoal? Então, assim, se a gente não interagir hoje, não vai fazer muito sentido essa nossa conversa, não, tá certo, pessoal? Então, assim, vamos lá, participem, né? Vamos conversar junto, que, assim, isso vai ser uma aula que vai acontecer de acordo com a interação, né? Tem partes que a gente vai ter que trabalhar junto para compreender os processos, né, de consultório, né, e ver como é que a gente pode tá pensando, né, em fazer um consultório que vale a pena a gente manter, ou então nem consultório, né? Às vezes, maneiras de se trabalhar que seja viável da gente trabalhar na odontologia. Tá certo, pessoal? Então, conto muito com a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui para compartilhar minha tela, tá certo, pessoal? Já deu aqui a música já deu para introduzir, já deu para todo mundo acordar ou dormir, né? Dependendo de quem gosta de reggae ou não. E vamos lá. Tá aparecendo minha tela aí, pessoal? Vou entrar aqui no celular. Sim, professor. Certo, eu vou entrar aqui, tô só entrando no celular também, porque eu gosto de ver, quando eu compartilhar tudo, eu não vou conseguir ver o chat com vocês. Vou entrar aqui com uma outra conta no Meet. Um minutinho, vai dar certo. Né, então, vamos lá, pessoal. Hoje, né, a gente vai começar, né, eu vou querer começar a gente fazer uma discussãozinha clínica, tá certo? Para a gente poder, a partir daí, tomar a nossa conversa aí para um outro rumo, tá certo, pessoal? Né? Então, a gente vai discutir um caso clínico bem rápido, bem tranquilo, mas que a gente vai tentar tirar algumas conclusões a partir dele. Então, vamos lá. A gente vai começar conversando sobre essa paciente, né? MHLS, 56 anos, paciente do sexo feminino, moradora do bairro Mucuripe, né? E como ocupação, né? Ela era roupeira de hospital. Tá certo? Então, assim, é o caso da clínica, né, na nossa rotina, lá na faculdade, né, e a queixa principal dela, né, ela disse assim, até muitos dos nossos pacientes têm muito essa passividade, né, então ela mesmo fala assim, minha filha marcou para mim e vim, né, então assim, mas ela queria botar uma prótese, então essa era a queixa principal dela, né, então assim, fazer essa reabilitação protética, né? Então, vamos lá, essa era a imagem clínica da paciente, tá certo, extraoral, nada a princípio de nota de alteração extraoral, mas vocês já observarem, passam aquela coisa que eu sempre comento com vocês, né, quando o paciente entrar na clínica, olhem de cima a baixo, né, de como a paciente anda, né, como o paciente tá caminhando na clínica, olhem o rosto, observem tudo, é aquilo que eu sempre brinco, assim, olhem com aquele olhar de quem você está olhando para sua inimiga e que você quer encontrar um defeitozinho para falar mal dela, né? Então, assim, é esse olhar que vocês têm que olhar sempre para a paciente. E aqui, se você já bater um pouquinho o olho, você já vê o quê? Você já vê que esse terço médio da face aqui, né, é um pouco retraído, né? Então, assim, provavelmente tem alguma perda dentária, você já olha o sorriso dela, né? Você já consegue ver aqui, ó, bateria inferior, tem só alguns dentes inferiores, mas a gente já vê algumas áreas de escurecimento, né? O que será isso, né? Será um tártaro, cálculo, um cárie, né? Então, assim, a gente já vai olhando algumas coisas, já vai tirando algumas conclusões antes da paciente abrir a boca para a gente. Então, assim, sempre criem esse hábito, galera. Continuando, né? Então, assim, quanto ao histórico médico, nada digno de nota, né? Então, assim, não tinha nenhuma alteração sistêmica que poderiam influenciar no nosso atendimento. Ela relatou-se ansiosa, né? Então isso é importante, que a gente ter esse conhecimento do nosso paciente. Então, assim, a gente sabe que a ansiedade, primeiro, assim, muitos pacientes
por essa ansiedade, pelo medo de ir ao dentista, né? Às vezes chega com a condição oral bem comprometida para a gente, né? Então, acaba que o nosso tratamento fica um pouco mais complexo, vai ser mais difícil da gente interagir, lidar com a paciente para ela criar esse vínculo, criar essa confiança com a gente, né? Então, assim, quando o paciente relatar essa ansiedade, né, a gente tem que ainda mais cuidar com carinho, com calma, com empatia, para que ela baixe essa guarda da ansiedade e a gente consiga propor e essa paciente aderir ao nosso plano de cuidado. Quanto ao histórico odontológico, né, ela relatou que raramente vai ao dentista, né, então muito provavelmente, talvez, essa ansiedade pode estar interferindo nisso, né, e ela diz que escova os dentes 3 vezes ao dia. Né, então, assim, a gente já bate o olho com a informação dessa, né, e a gente vai ver já o aspecto intraoral, deixa eu ver se é o próximo slide. Né, então, assim, a paciente que diz que escova os dentes 3 vezes ao dia, né, mas é desdentada total superior, né, e olha a arcada inferior dela, né, então, assim, muita lesão de cárie na arcada inferior. Deixa eu ver se na próxima imagem vai ter algum. A gente pode já ver aqui na própria análise de sorriso para a gente ver essas lesões de cárie, né? Bem escurecidas, crônicas, né? Então, poxa, será que ela realmente escova 3 vezes? Pode até escovar, mas será que alguém já ensinou como é que ela poderia escovar nesse dente dela, né? Então, assim, a gente, a partir daí dessas informações que o paciente às vezes joga, e pode parecer até inofensivo, assim, não vai acrescentar tanto na nossa abordagem, né, mas a gente, quando liga o que o paciente fala com o aspecto litoral do paciente, a gente já consegue fazer várias conexões, né, então, assim, o paciente dessa aqui, apesar de que ela ter poucos dentes, né, mas a gente vai ter que bater muito forte, né, na questão da instrução de higiene oral dela. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, a análise uma visão frontal da paciente, né, então, muito cálculo, né, de dentada superior, com rebordo até razoável, né, para possível reabilitação, né, e algumas lesões de cárie. Como a gente sempre faz na faculdade, né, a gente solicita uma radiografia panorâmica, aí tá a radiografia panorâmica dela, né, e também já observa, né, a questão da arcada inferior, essa reabsorção óssea horizontal, né, bem característica da doença periodontal, que a paciente apresenta. E agora eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vamos, por favor, agora começa a parte da interação, pessoal. Então, assim, vamos começar a interagir, não fiquem com receio, tudo que a gente conversar aqui, né, vai ser muito bom para a gente poder discutir mais à frente. Então, o que vocês pensariam no plano de tratamento desse paciente? Alô? Tem alguém aí? Vocês estão falando no chat. Não estou conseguindo ver aqui no meu celular, não. Certo, né? Então, a Marília colocou a adequação, tratamento periodontal. Vamos lá, vamos continuando. O que mais? Só tem a Marília e a Mahara aí. Vou colocar. Pronto, agora deu certo botar no celular. Agora que eu consigo ver o que vocês estão escrevendo e restaurar a cavidade de cárie. Beleza, Lívia. A restauração, a Anne também botou a restauração das lesões cariosas. Certo. Quanto à queixa principal da paciente, né? Vocês lembram qual era que a gente comentou? Certo, né? Então, restaurar as cáries, né? Raspagem, prótese, beleza, reabilitação protética, né? Lembra que eu falei na questão da instrução de higiene oral, né? A gente tem que fazer também, né? Instrução de higiene oral dessa paciente. Então, vamos lá, vamos tentar pontuar quanto ao plano de cuidado da paciente, né? Então, vamos lá. Instrução de higiene oral, né? Tratamento periodontal, tratamento periodontal, né?
Restauração de cavidades, né? Mahara propôs aqui a exodontia do 42. Vamos ver radiograficamente, se a gente concorda. Pode ser, né? Então, aqui, faltou informação aqui no, no relato de caso. Olá, Damile, bom dia. Faltou informação aqui no relato de caso, né? Mas a questão questão de mobilidade, né? Então, assim, vamos supor que esse 42, como a Mahara colocou aí, está com a mobilidade grau 3, né? Então, vamos colocar, propor também como proposta de tratamento, né? Não, vamos botar o 31 com lesão, não, é mais um espessamento mesmo da aqui, né, Anne, tá dizendo? Sim, pode ser que tenha, né? Então, vamos colocar aqui, né, para a gente fazer um teste de sensibilidade, né, nesse dente, para a gente ver se ele tem, que na verdade é o 3 aí, acho que ela perdeu o 2 e o 3 veio para a posição do 2. Então, vamos colocar um teste de sensibilidade, né? Será que esse 42 ou 43 aí precisa de endo, né? Então, assim, a gente já começou a falar, né, de diversos procedimentos, né? Então, assim, vocês já estão agora no nono, 10º semestre, vocês já estão conseguindo, né, de uma maneira mais clara, fazer não é mais dificuldade para vocês fazer um plano de cuidado, certo? A gente vai ter normalmente divergências, né, e isso é super normal, né, assim, tem pessoas que, por ter vivências mais em umas áreas, né, puxa para um tratamento para um lado, né, outros puxam para o outro, né, se aqui for um cara que faz muita prótese, implante, ele vê uma boca dessa, ele vai falar, não, vamos tirar, aqui a gente tem reabsorção horizontal aqui, vamos tirar esse dente inferior tudinho aí, vamos fazer implante, fazer dois protocolos, né, é um plano de cuidado também é possível, né, então, assim, a gente normalmente tenta ver, a gente enxerga com os olhos, né, de quem do que a gente é mais acostumado. Então, assim, por isso que vocês, como estão na faculdade, e normalmente a gente na faculdade faz procedimentos menos complexos, né, que é o normal, vocês estão se formando para ser generalistas, então todo mundo a gente partiu logo para raspagem, cárie, né, adequação bucal, para depois fazer uma total superior, uma PPR inferior, né, então assim, todos vocês estavam certos, né, possibilidade de exodontia, né, massa. Agora a gente vai fazer outra perguntinha para vocês, tá certo, pessoal? Aí eu quero que vocês respondam. Né? Então, aqui a gente já fez mais ou menos um plano de tratamento da paciente, né? Que a gente não precisa fechar agora qual é o plano, mas a gente viu que tem uns nortes, né? A gente vai fazer a peridentística, talvez exo, né? Desse central inferior, talvez a endo desse 3 ali, que parece pela panorâmica, parece ter lesão, mas vamos fazer o teste de sensibilidade, depois uma periapical, né? Mas agora eu quero que todo mundo me fale, né? Agora eu tenho certeza que todo mundo vai saber responder. Quanto é que vocês cobrariam agora nesse plano de tratamento? Vamos? Vixe, Mahara. E agora, Mahara, daqui a 1, 2, 3 meses, sei lá, corona que sabe, tu vai estar formada, Mahara. Quanto é que tu vai pedir para esse tratamento? Bora, Lívia. Quanto é que tu ia cobrar, Lívia? Tu que é a rainha da prótese, das pacientes crentes. Bora, Raiz, defender o TCC. Como é que uma pessoa que já defendeu um TCC não sabe cobrar um procedimento? Complicado pra caramba, né, pessoal? Né? Então, assim, é algo que a gente tem que começar a discutir, que a gente fala muito pouco na faculdade, né? O procedimento, tanto faz. Quanto é que você cobraria? Pronto, vamos facilitar, Lorena. Consulta inicial, quanto é que tu cobraria a tua consulta inicial, Lorena? Aí, pode falar, pessoal, assim, realmente aqui eu quero que todo mundo fale, ninguém tá falando besteira aqui, né? É realmente algo que, assim, quanto mais a gente falar, mais a gente vai aprender, mais a gente vai construir juntos, né? Então, né, tu já viu, beleza, Lorena, tu já viu consultas entre 150 e 300 reais. Massa. Agora, por que que esse dentista cobra 150 reais? Ou porque o outro cobra 300? Tem gente que nem cobra consulta inicial. Lia, a maioria do dentista não cobra consulta inicial.
pelo diagnóstico, certo, Lorena? Mas aonde o dentista chegou, né, nessa conta para dar R$ 150, pelos honorários clínicos, né? Leva tempo, certo? Mas assim, aí, tá entendendo o que eu estou tentando fazer esse questionamento com você, assim, porque pintou na cabeça dele, eu acho, é porque eu acho que é justo para mim, para minha formação, eu acho justo R$ 300, então eu vou cobrar R$ 300. Será que é dessa forma que a gente tem que pensar, né? Então a gente estava falando sobre a consulta, né, Lorena? Nós vamos lá fazer, por exemplo, quanto é que a gente ia cobrar na raspagem desses 5 dentes? Ela tem 5 dentes aí? Sei lá, 5 dentes. Quanto é que a gente cobraria nesse tratamento periodontal desses 5 dentes? Né? Então, é muito complicado, né? Não faz... Não é complicado, né, Lorena? Não faz ideia, né, Mahara? Me ajuda, pelo amor de Deus, né? Então, assim, pessoal, talvez vocês até tenham tido um princípio, um conceito sobre isso, talvez no oitavo semestre, né, na última disciplina lá na última coletiva, né? Mas, enfim, eu não sei como é a grade curricular dessa disciplina, mas, ao mesmo tempo, né, vocês não estão, apesar de ser oitavo semestre, vocês não estão tão maduros ainda para compreender, né? Nem tão maduro, nem tão com esse senso de urgência, né? Que, na verdade, acho que é muito mais o senso de urgência de vocês, né? De ver que o mercado está batendo a porta, né? Vocês já estão aí quase para sair da faculdade, né? Tanto a galera do nono, principalmente a galera do 10º, né? E fica aflito, né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Então, assim, isso é algo que, quando eu me formei, ninguém me falou, tá certo? E é algo que eu demorei muito para ir atrás, muito mesmo, pessoal, muito mesmo. Quando eu digo muito, eu já estou com 15 anos de formado. Eu comecei a ler um pouquinho sobre isso há poucos anos atrás, né? Então, assim, vamos supor, pelo menos 10 anos eu não me preocupei muito com isso, né? Então, assim, se eu tivesse me preocupado com isso desde que eu me formei, muito provavelmente hoje eu teria uma vida bem mais tranquila. Isso em relação financeira, ou uma vida mais tranquila, de talvez não ter que trabalhar tanto como eu trabalho, né? Vocês me veem aí na faculdade, me viam, né? Mas de manhã e de noite, todo dia praticamente correndo lá na clínica, né? Então, assim, se eu tivesse parado para pensar sobre isso, ler e estudar sobre isso, desde que eu estivesse me formando, a vida na odontologia teria sido muito mais fácil. Então, galera, façam isso. Não pensem que odontologia vou me formar agora, eu vou fazer uma especialização de endo, vou fazer uma especialização de orto, de implante. Odontologia não é só procedimento, técnica, biologia, pessoal. Odontologia é um mercado, né? E o mercado a gente tem que estudar, a gente tem que sair de fora da caixinha. Então, assim, quanto mais vocês saírem da caixinha, pensarem fora consultório, fora cadeira, fora procedimento propriamente dito, mais fácil vocês vão se destacar, tá certo? Então, assim, peguem esse insight, né, coloquem isso na cabeça de vocês e falem, poxa, agora todo dia eu vou ler meia hora disso. Pô, meia hora num dia, às vezes você vai, pô, não, todo dia eu vou deitar para dormir, enquanto eu não durmo eu vou ficar lendo sobre isso. Aí todo dia tu vai ler 15 minutos, 20 minutos. Isso vai agregar tanta coisa, pessoal, que vocês vão se diferenciar muito rápido em comparação aos outros dentistas, porque a gente não é formado para pensar dessa forma. Nós somos formados para ser tecnicistas, né? Aprender a fazer procedimento, aprender a ter mão, né? E aprender a estudar ciência e biologia para entender os mecanismos das coisas acontecendo. Então é isso mesmo, Mirella, é mais ou menos isso. Material, a formação, o consultório, tudo entra na conta, mas a gente tem que saber que conta é essa, né? Para a gente poder chegar a alguma conclusão, tá certo, galera? Então, essa vai ser a nossa conversa real de hoje, tá certo? Então, nossa conversa real de hoje vai ser, a gente vai tentar passar alguns princípios de precificação em odontologia, tá certo? Então, assim, esse caso clínico inicial foi só para a gente dar um start, né, para a gente meditar um pouco em que, opa, eu passei aqui, estou quase há 5 anos dentro dessa faculdade e essa luz ainda não tinha me batido, né? E eu tenho que ir atrás disso, tá certo, pessoal? Então, hoje a gente vai colocar uma sementinha, tá certo, na cabeça de vocês, para a partir de agora, quem for esperto, né, quem quiser realmente se diferenciar,
vocês vão lá todo dia tentar regar a semente, né? Que a partir do momento que vocês vão lá regando todo dia, lendo 10, 15, 20 minutinhos sobre isso, bem mais facilmente vocês vão adquirir uma independência financeira, vocês vão chegar aos seus objetivos de ter um consultório, ou então, não só questão de consultório, não, às vezes, não, professor, eu quero fazer mestrado, doutorado, não tem muito que pensar com isso, tem que pensar assim, porque você não vai viver só de uma bolsa de mestrado, doutorado, você vai ter que trabalhar também, né, mas não vou montar consultório, sim, mas você tem que saber, se está valendo a pena você estar trabalhando naquele local, ganhando o que estão querendo lhe pagar, né, então, assim, pensem sobre isso, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar essa nossa discussão. E, por favor, falem, escrevam no chat aqui, que eu estou conseguindo ler o chat, para a gente fazer com que esse momento seja de todos nós, tá certo? Eu para montar essa aula, né, eu li principalmente esses dois, tomei como base, né, esses dois e-books, então passei tudo isso para a professora Lívia e professor Pedro, né, então, assim, eu acredito que eles tenham colocado já na plataforma Moodle, tá certo? Então, sim, depois baixem todos os arquivos que eu mandei, né? Então, assim, mandei esses dois e-books, mandei algumas planilhas, que a gente vai mexer nessas planilhas aqui ao vivo, né? Para a gente tentar compreender, tá certo? Mandei algumas tabelas de preço, para a partir daí vocês terem um mínimo possível de embasamento teórico, para depois ir atrás e pensar sobre isso, tá certo? Então, assim, baixem esses e-books, dêem uma lida, são super curtinhos, tá certo? E vocês conseguem, a partir daí, ter uma ideia bacana sobre como a gente pode pensar em precificar, né, os nossos procedimentos. Então, vamos lá, né? Então, o que devo considerar para elaborar o preço dos meus procedimentos? Então, é o que a gente estava se perguntando agora, quando a gente terminou de fazer a tarefa de bolar o plano de tratamento, né? A gente tem que considerar o quê, né? Então, assim, muitos de vocês já deram algumas ideias, né? A Mirella, que por último falou, né? Que é isso, material, formação, consultório, né? Tudo isso vai entrar realmente na conta, mas a gente tem que saber aonde é que entra na conta, né? Como é que a gente vai pensar tudo isso, tá certo? Então, assim, para começar, a gente vai ter que já fazer essa distinção. Vocês sabem a diferença, né, de preço de custo para preço de venda? Lívia colocou que não, massa, né? Gosto muito quando as pessoas dizem que não sabem, que isso é sensacional, né? Quando você afirma que não sabe, é porque você está querendo saber, né? E às vezes a gente fica lá acanhado, né? E não sabe das coisas e acaba não expondo, né? Que não sabe, e a informação passa e você continua sem saber, né? Mas, massa, Lívia, obrigado por colocar aqui. Né? Então, assim, o Mahara colocou preço de custo quanto o produto vale, o preço de venda quando você vai vendê-lo. Mais ou menos isso, Mahara. Né? Então, assim, vamos lá. Né? A gente vai já, né, fazer um embasamento maior que a gente vai entender mais fácil o como chegar e o que é cada um deles. Né? Então, mas o que acontece? O que seria o preço de custo? O preço de custo seria realmente aquilo, o quanto, né, vamos trazer para a odontologia, né? O quanto você vai, vamos supor, você vai fazer, a gente ia fazer uma restauração, a gente não tinha aquela paciente, tinha que fazer restauração. Quanto que sairia para você, dentista, o valor daquela restauração? Né? Aí você vai colocar todas essas coisas que, por exemplo, a Mirelle colocou aqui, né? Ela colocou o material, formação, né? O espaço, né? Então, o preço de custo é quanto vai sair do bolso do dentista, quanto vai sair do seu bolso para a gente fazer aquele procedimento, para fazer a restauração, para fazer a dentística, ou para fazer a raspagem, para fazer a prótese. Isso é o preço de custo, né? Vamos supor, tirar da odontologia, você vai montar uma pizzaria, né? Então, qual é o preço de custo de uma pizza? Né? Aí você vai ver quanto os custos do espaço, né? Que você dá os custos do espaço da pizzaria, você vai ver o preço da farinha, né? O preço do molho de tomate, o preço do queijo, o preço do salário do cozinheiro. Tudo isso você vai fazer uma conta e aquele vai dar. O preço da pizza foi R$ 10, o preço de custo. Então, isso é o preço de custo, é quanto é que realmente para o profissional, né, vai sair do bolso dele para ele poder ofertar aquele procedimento, aquele produto, aquele serviço.
Agora, o preço de venda é diferente, né? O preço de venda é justamente o preço que você vai passar para o seu cliente. Para o cliente, o quanto aquele cliente que vai lhe pagar, quanto que ele vai lhe remunerar. Tá certo? Então, no preço de venda já vai estar incluso outras coisas, né? Então, assim, vai estar incluso, né, o quanto que o cliente leva em consideração que aquilo ali está valendo, né? Porque, por exemplo, a pizza pode sair por R$ 10, né? Por exemplo, da pizza. A pizza está sendo R$ 10, mas quando o cliente chega lá, o que acontece? A pizzaria é feia, a pizzaria é suja, a pizza não é feia também, a pizza é horrorosa, né? Então, assim, o cliente vai lá e olha, opa, eu tô aqui, um negócio feio, sujo, a pizza não tá com a cara de gostosa, eu não vou pagar o que essa pizzaria tá me cobrando, não. Por quê? Porque aquela pessoa ali não percebe um valor naquilo, né? Então, assim, é muito importante para as pessoas que vão para a gente, né, para um consultório, eles entendam, você agregue valor ao seu produto, né? Então, assim, o paciente, então, levar para a clínica, se o paciente for na clínica, a clínica é bonita, arrumada, cheirosa, com os funcionários bem arrumados, ele chega lá e olha, opa, aqui é diferente, aqui é massa. Ou então, um consultório, um prédio comercial, ele vai lá, né? Para assumir num prédio, você tem que fazer o cadastro, bate a foto sua, e bota, aí tem uma roleta, você bota o seu CPF para entrar na roleta, o cara, opa, aqui o negócio é controlado. Né? Então, assim, tudo isso vai começando a agregar um certo valor ao procedimento que você vai oferecer. Né? Então, assim, não estou falando ainda nem do procedimento da restauração, propriamente dita. Né? O paciente está entrando no consultório. E tudo aquilo ali, ele vai vendo que, opa, aqui é massa, né? Então, quando o dentista ele chega e cobra um valor pelo procedimento, o paciente já está tudo na cabeça dele, poxa, esse procedimento ele está me cobrando isso, mas é porque ele está na clínica de ponta, né? O prédio que ele está é massa, aqui eu vejo que o material dele é tudo, o consultório é novo, então eu acho que talvez seja justo ele estar me cobrando isso e realmente vale a pena eu pagar, né? Então, tudo isso vai estar incluso no preço de venda. O preço de venda vai ser aquele que você vai ofertar ao seu cliente, né? Para ele lhe pagar, tá certo? E para ele lhe pagar ou não, vai ter muita coisa inclusa aí, né? Para a concorrência vai influenciar. Pode ser uma clínica muito massa, do mesmo jeito, mas do lado tem uma clínica parecida que vai cobrar mais barato. Então ele vai para mais barato, tá entendendo? Mas vejam que tem uma diferença absurda, né? O que seria o preço de custo para o preço de venda. Então, para a gente poder chegar a uma conclusão de quanto seria o preço do procedimento que a gente vai passar para o paciente, que é o preço de venda, a gente tem que conhecer muito bem o nosso preço de custo. Porque não adianta nada, voltando lá, porque a Lorena comentou da anamnese, né? Falou que dentista tem dentista que cobra R$ 150 na consulta, né? Se ele cobrar R$ 150 na consulta, mas se o local que ele está, né, o preço de custo dele está naquela clínica é de R$ 200 a hora, R$ 150 ele está perdendo dinheiro. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter bem na cabeça, né, o preço de custo do nosso consultório. Então, a partir de agora, a gente vai um pouquinho discutir sobre tudo isso. Né? Então, o que a gente vai ter que compreender, né, para chegar à construção de um preço na odonto? Primeiro, a gente tem que fazer algumas perguntas. Né? Então, assim, primeira, quanto é a sua capacidade instalada? O que a gente quer dizer com capacidade instalada? É o tempo que você pode estar ali para trabalhar. Né? Então, vamos supor, né? A gente vai fazer alguns pensamentos aqui durante essa aula sobre o atendimento de acordo com capacidade que você pode trabalhar num mês ou num ano, mas vamos começar pensando pequeno. Capacidade de trabalhar numa semana. Vocês, galera do 10º, se formar agora sei lá, vamos botar, se Deus quiser, em agosto, vocês estão com CRO, e vocês estão com consultório, todo mundo está com consultório. Então, você vai poder trabalhar 2 turnos por dia, 5 vezes na semana, né? Então, você vai ter, e cada turno você vai trabalhar 4 horas. Então, você vai trabalhar 8 horas por dia, 8 vezes 5, né? A gente vai ter quanto tempo? A gente vai ter 40 horas por semana para oferecer o tratamento, né? Então, a gente tem a nossa capacidade instalada semanal seria de 40 horas trabalhadas, tá certo? A gente já vai discutir um pouquinho sobre cada tópico desse, tá certo? Primeiro, a gente tem que entender qual é a nossa capacidade de tempo no trabalho, que seria a capacidade instalada.
Segunda, quanto é seu prolabore? Vamos lá. Quem é que sabe o que quer dizer prolabore? Ninguém sabe o que é prolabore? Prolabore. Maria colocou seu salário. Quanto a gente vai tirar de lucro? Beleza. Então, é mais ou menos isso mesmo, tá certo, pessoal? É como se fosse a partir do momento que a gente é ou profissional liberal, né? A gente tem um consultório, a gente tem que tirar um. A gente, na verdade. Alguém tentando entrar, licença. Olá, Janiele, bom dia. Então, pessoal, no nosso consultório, o consultório é nosso, mas a gente é um empregado do consultório, tá certo? E a partir do momento que a gente é empregado do consultório, todo empregado tem direito ao quê? A um salário, certo? Então, o prolabore seria, né, equiparando a um salário que a gente iria tirar mensalmente de dentro do consultório, tá certo? E a partir daí a gente vai poder fazer o quê? A gente vai conseguir fazer todo o planejamento das nossas finanças pessoais. Então, a gente tem que conhecer as nossas finanças para a gente saber quanto é que a gente vai tirar de prolabore do consultório. O pessoal não está entendendo. Já já a gente vai dar alguns exemplos, a gente vai compreender um pouco melhor, tá certo? Mas já fique na cabeça de vocês. Quando vocês forem montar um consultório, então se você, não vou montar consultório, professor, eu vou trabalhar numa clínica no centro, certo? Mas você vai querer tirar um valor X por mês. Vai, então aquilo ali é como se fosse seu prolabore, o salário que você querer tirar por mês. E mais para você conseguir botar, mas eu quero ganhar R$ 4.000 por mês no começo. Certo, R$ 4.000 pode ser muita coisa, como pode ser nada. Vai depender do quê? Vai depender dos seus custos. Vamos falar, eu moro com meus pais, não, graças a Deus não pago energia, não pago luz, não pago telefone, mas então o seu nível, o seu custo de vida é mais baixo. Então, R$ 4.000 para você pode ser massa. Mas não, tem gente que. Mas não, eu vou me formar agora, mas assim, já tenho filho, sou casado, né, já trabalhava com outra coisa, talvez R$ 4.000 para vocês não seja grandes coisas. Então a gente tem que conhecer, ter um novo planejamento na nossa vida pessoal financeira, para a partir daí a gente poder pensar no quanto a gente tem que tirar por mês. Quanto é o custo fixo do consultório? Então, o custo fixo vai ser tudo aquilo que a gente já comentaram um pouco aqui por cima, né? Do que compõe os custos fixos, né? Mas a gente tem que conhecer, botar na ponta do lápis todos os gastos que a gente tem. A gente vai já falar também quais são esses gastos. E também, se a gente tem alguns custos fixos, nós vamos ter também custo variável, tá certo? Então, para a gente conseguir chegar num valor, né, num preço, que a gente possa, a partir daí, cobrar um valor ao paciente, a gente tem que conhecer tudo isso, certo? Então, a gente vai já começar a discutir cada um delas. Então, vamos lá, mais uma frase. A gestão financeira é essencial para o sucesso de qualquer empresa. E o consultório odontológico não foge dessa regra, né? Então, assim, tem que botar tudo na ponta do lápis, pessoal. Porque às vezes a gente acha que está dando lucro, né? O consultório acha que está sendo massa, está alugando turno no consultório de outro colega, mas quando a gente bota na ponta do lápis, pode não tá tão legal, né? E a partir daí a gente pode estar tendo prejuízo e sem saber, né? Então a gente tem que compreender bem essa parte da gestão, pessoal. Então, vamos começar a conversar sobre capacidade instalada. Lembra que a gente comentou que capacidade tem a ver com o tempo, né? Então, vamos lá pensar. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Então, a gente vai ter que, o número de horas que você poderá atender clientes ou vender serviços, né? Então, essa é a definição de capacidade instalada. Então, a quantidade, na odontologia, sempre a gente vai fazer a relação por hora, né? Então, a gente vai botar 60 minutos, normalmente, e sempre a gente tenta fazer os cálculos, né? Jogando um pouquinho para cima, né? Assim, arredondando para cima. Então, a gente coloca 1 hora de trabalho, né? Supondo que a gente vai fazer um procedimento por hora, mas a gente sabe que às vezes a gente não faz só um procedimento por hora. Então, se a gente não fizer um procedimento por hora, vai ficar ainda melhor para a gente, porque os custos vão diminuir. Mas para a gente chegar à conclusão dos custos de um consultório, a gente coloca normalmente essa relação por hora. Tá certo? Então, a gente vai fazer essa relação, horas por dia, vezes dias de trabalho. Normalmente, a média de trabalho por mês, pessoal, vai ser de 20 dias. Normalmente, a gente tem por volta de 20 dias úteis por mês. Né? Então, a partir daí, a gente vai conseguir fazer algumas contas, né, para a gente ver
quantas horas mensais a gente pode estar ofertando atendimento odontológico, tá certo? Já a gente vai pegar as planilhas e vamos fazer conta todo mundo junto, tá bom? Então, isso seria a capacidade instalada. Opa, deu... Pronto. Vou continuando agora o Prolabore, né, que a gente já comentou. Então, Prolabore é a definição para quem ainda não tinha bem fixo, né? Então, Prolabore é o montante financeiro que o dentista deverá definir como dinheiro necessário para bancar sua vida pessoal. Lucro não é o que sobra no final do mês na conta do consultório. Então, assim, isso é importante. Então, assim, o que vai ficar para vocês, pessoal, né, o que a gente tem que colocar na cabeça, que a gente vai tirar do consultório, não é o lucro do consultório, tá certo? Então, assim, uma coisa que é importantíssima, eu acho que vai ter já no slide, que a gente divida as contas, nossas contas, né, do que a gente, das nossas contas pessoais, do que entra do nosso trabalho, certo, pessoal? Então, a partir do momento que a gente faz essa separação, fica muito mais fácil da gente se organizar. Então, assim, tentem desde já, né, daqui a alguns meses, se vocês estiverem no mercado de trabalho, fazer duas contas separadas. Uma para você usar, né, para você fazer no supermercado, para você lanchar, para ter o seu cartão de crédito pessoal, e a outra, coloca todo o dinheiro que entra da odontologia, tá certo? A partir daí você vai ver realmente se essa balança está ficando equilibrada, né? Ou então se essa balança do dinheiro que está entrando na odontologia está sendo pouco e o seu planejamento financeiro você está gastando muito, então essa balança não está pendendo, ou então ao contrário, que seria o melhor, está entrando muito dinheiro na odonto, o seu custo financeiro mensal está baixo, e tu, opa, eu posso guardar mais dinheiro, ou então eu posso gastar mais, posso fazer né, comprar coisas melhores, né, porque a gente está entrando mais dinheiro na odontologia com menos gastos pessoais. Mas isso a gente só sabe de uma maneira mais clara quando a gente trabalha com duas contas diferentes, né? Então, hoje em dia está muito fácil para abrir qualquer conta, né? Então, assim, não sei se a maioria de vocês já tem alguma conta em banco, mas se não tiver, vai lá, Nubank, Banco Inter, essas contas virtuais, são super boas para a gente fazer isso, né? Então, se quem não tiver, abre logo uma conta no Nubank, outra na conta Inter, no Banco Inter, desde já, e a partir daí vão programando, né, o seu planejamento financeiro. Vou minimizar aqui, porque tem alguém tentando entrar. Então, assim, o que vai ficar para você, na verdade, não é o lucro. Lembra que a gente falou que o consultório é como se fosse uma empresa? E toda empresa tem a sua conta, né? Então, assim, o consultório, ele precisa ter dinheiro, né? Um capital de giro para fazer funcionar. Então, assim, você não vai usar para sua vida pessoal o lucro do consultório, tá certo? O lucro do consultório, a princípio, fica dentro do consultório para fazer reformas, para fazer investimentos, né? Para colocar lá dentro. Você vai trazer para a sua vida pessoal o prolabore, o quanto você colocou no papel que é necessário para você viver, tá certo? Marília perguntou, professor, quando se aluga um consultório, só se usa o espaço deles ou também material e insumos? Marília, isso varia muito na negociação, certo? Com o dono do consultório. Então, assim, vai ter consultório que você vai alugar turno, que ele oferece só o espaço, vai ter local que ele vai oferecer o espaço e a ASB, e vai ter locais que vai oferecer espaço, ASB e material básico de consumo, tá certo? Então, assim, e quanto cada um tiver mais coisas, né, vai ser mais caro. Mas o que normalmente as pessoas costumam alugar é espaço físico, consultório mais ASB, certo? Eu não indicaria, pelo menos assim, eu não indicaria alugar com insumos também não, porque o valor sobe mais, né? Aí às vezes assim, não é um material que você gosta de trabalhar, né? Não, às vezes fica difícil fazer esse controle, você não vai poder ficar usando na quantidade que você quer, fica muito regulado. Então assim, eu particularmente não acho interessante alugar com insumos não, certo, Marília? Então, pessoal, para a gente poder calcular o quanto que a gente vai tirar de salário do nosso trabalho, do nosso consultório, lembra que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é só para quem for montar consultório, não. A gente já vai fazer exemplo, né? Se você quiser trabalhar para uma clínica popular, você vai ter que pensar tudo nisso aqui também, né? Então, vamos lá. A gente tem que pensar, quando a gente pensar no nosso salário, a gente tem que pensar nessa diferença, no que a gente vai ganhar,
no que é gastar e no que a gente tem que guardar. Então, pessoal, é importantíssimo que a gente faça essa distinção, tá certo? Vamos falar de cada um agora para ficar mais fácil. Então, o que seria o que vai compor o seu salário, né, para você ganhar, né, um dinheiro, né, para usar. Então, assim, normalmente a gente vai ter várias contas obrigatórias mensais, certo, pessoal? Isso é na parte individual. Então, por exemplo, contas obrigatórias, né? Se você já morar sozinho, né? Se tiver a sua casa, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar um condomínio do prédio, vai pagar luz, água, telefone. Né? Então, tudo isso são contas obrigatórias que vai lá todo mês, vai ter o diazinho 1, 5, 10, enfim. Aquela conta vai chegar, certo? Então, tudo isso, você vai ter que fazer uma divisão. Já a gente vai comentar com o ideal que seja uma divisão anual para saber o quanto que você precisa por mês para pagar essas contas obrigatórias. Se for um consultório, né? Então vai estar incluso o salário da sua SB, o salário da recepcionista. Não esquecer, né, que a recepcionista vai tirar férias, vai ter 13º salário, tem INSS, ISS, enfim, tem vários impostos, né, alguns encargos. Você tem que pensar na sua alimentação, né, feira, né, quanto é que açougue, mercado. Se você tiver um carro, quanto é que você gasta por mês de gasolina, seguro, IPVA. Então, sim, todas essas contas são obrigatórias e vão chegar. Sempre vai chegar em algum momento, num mês ou num ano. Então, você tem que botar na ponta do lápis, mais ou menos, ter uma média de quanto é a média dessas contas obrigatórias para a gente poder colocar no nosso prolabore, para saber quanto é que a gente precisa sobreviver, né, para poder pagar essas contas, tá certo? Então, isso vai estar envolvido no ganhar. Quando eu explicar outros dois, a gente vai entender um pouco melhor. Chegou, Mahara, a vida toda chegou. Tô pensando que é moleza, é? Vida de fazer check-in é boa demais. E portfólio tá acabando. Agora vai chegar a vida real. Certo? Agora a gente tem o gastar. O gastar é diferente, pessoal. Né? O gastar já é aquela coisa que quase que um supérfluo. Né? Então, essa aula eu fiz toda baseada nesse book, né? E alguns vídeos do professor. Agora me faltou o nome do professor. Me esqueci total o nome dele agora, me desculpe se ele um dia dessa aula ele não vai ver, né, mas desculpe, esqueci o nome dele, né, mas assim, ele gosta ele dá um exemplo que esse gastar, ele fala que é o iogurte, né, lembra assim, o iogurte é uma coisa totalmente supérflua, é uma delícia o iogurte, mas é supérfluo, né, então assim, você tem que botar na conta do seu prolabore, do seu salário, uma fatia do iogurte, uma fatia que você vai gostar, querer sair, você vai querer ir pro cinema, você vai querer ir pro a gente gasta caro no cinema, né, Luquinhas? Tô pensando o quê? Né? A gente, cinéfilo, sai pesado a nossa vida. Se quiser ir para sala VIP lá gastar, vai acabar a carteira de estudante agora, Luquinhas, você vai pagar 60 conto na sala VIP. Vai ter que botar aí na conta. Então, assim, pense que vocês têm que ter o iogurte de vocês, né? Vocês têm que ter o supérfluo. Você vai querer viajar, você vai querer fazer academia, né? Você vai, então, assim, e normalmente esse gastar está envolvido se você tiver alguma coisa de dificuldade financeira, normalmente você vai tirar esse iogurte, né? Você vai ficar só com a parte do ganhar, que são as contas fixas, né? Mas a gente tem que viver, né? A gente tem que trabalhar para poder gastar também, né? Que essa é a parte boa da vida. Então, isso vai ter que estar incluso no planejamento de quanto a gente vai botar no nosso salário, no nosso prolabore. Mas agora, pessoal, a gente nunca deve esquecer do guardar. É importantíssimo, pessoal. Então, assim, a gente tem que sempre poupar, galera. Né? Então, assim, pensem já desde já essa questão de guardar dinheiro, tá certo? Então, a parte do guardar vai ser importantíssimo para você ter um crescimento patrimonial. Ah, professor, sempre quis ter um carro legal, sempre quis morar em outro local, sempre quis fazer uma viagem muito grande. Para vocês conseguirem isso, sempre quis fazer um curso, né, um curso X, ou então estudar, fazer uma especialização fora. Então, tudo isso vai estar envolvido em vocês guardarem dinheiro, tá certo? Assim, vai ser uma busca de forma planejada da independência financeira. Então, assim, o ideal é que vocês guardem dinheiro, e depois é um pensamento, é uma conversa muito mais profunda, né, que vocês invistam, não só guardem, mas invistam esse dinheiro para que vocês daqui a 20, 30 anos,
vocês sejam dono do próprio tempo. E vocês possam falar, não, hoje eu não quero ir para o consultório. Não vou querer ir para o consultório. Mas você vai poder falar isso daqui a alguns anos, porque vocês, desde agora, de agosto de 2020, a galera está se formando, vocês já vão estar guardando dinheiro, tá certo? Então vocês têm que ir em busca disso, pessoal, independência financeira. Parece uma coisa tão distante, é bem distante, mas assim, não é impossível. E vocês, enquanto começar mais cedo, melhor. Né? Então, constitui-se como independência financeira um momento da vida em que uma pessoa pode parar de trabalhar e continuar a manter seu padrão de vida. Parece surreal, não é isso? Você parar de trabalhar e continuar a manter o padrão de vida. Mas a gente na Odonto pode chegar nisso ou chegar perto disso, pessoal, tá certo? Mas para isso vocês têm que estudar bastante gestão, né? E poupar desde já. Então a gente falou em gastar, né? A gente falou de iogurte, falou em poupar, mas a gente tem que ter mais uma proporção. Né? Então, quando a gente for tentar elaborar o nosso salário, pessoal, a gente tem que botar mais ou menos essa média, pessoal. Então, os nossos custos fixos que a gente vai ter, que são contas que vão chegar, não adianta a gente se esconder debaixo da cama, vai chegar o aluguel, vai chegar o condomínio, vai chegar o seguro do carro, ele tem que compor mais ou menos 50% da fatia, metade da fatia do nosso salário. Certo? A parte supérflua, que ninguém é de ferro, a gente tem que viver, né? A gente tem que sair para comer, né? Já, né? Para esperar o diabo desse vírus passar. Né? Mas a gente tem que sair para comer, tem que se divertir, tem que beber a vida que vocês gostam, tem que viajar. Isso vai ter que estar incluso aqui também, pessoal. Então, normalmente, a média que os autores orientam é que 35% do Prolabore seja na parte do iogurte, né? Que o cara fala, né? Que a parte é supérflua. E 15% de tudo que vocês ganharem, pessoal, vocês guardem. Tá certo? Então, vamos supor se vocês, vamos lá, né? Vocês estão ganhando, para ficar a conta fácil, né? Vocês estão ganhando 10 mil reais por mês, todo mês, 1.500 reais, vocês vão estar, ó, esqueça aquele 1.500 reais, vai guardar. Vai guardar, vai guardar, vai guardar. Comece a investir aquele dinheiro que daqui a 10, 15, 20 anos, aquele 1.000 reais que era 1.500 por mês, né? Aquele ali já se transformou na bola de neve, o dinheiro está trabalhando para ti e tu vai ter que trabalhar bem menos. Então, assim, essa é uma proporção, né, realmente de vida real, de vida adulta. Então, a gente já vai falar que, assim, se vocês, por exemplo, se formarem agora, né, vocês vão estar recém-formados, se vocês, por acaso, morarem com os pais, né, não tiverem conta para pagar, né, vai ser mais tranquilo, vocês não vão precisar guardar 50% aqui. Você não vai ter tanta conta, né? Então, assim, ou você vai botar um Prolabore mais baixo, porque essa proporção você não tem que gastar tanto, ou então você vai ter mais dinheiro para guardar, vai ter mais dinheiro para gastar, para viajar, para comprar um carro, um supérfluo, que eu sugiro que vocês não façam isso, tá certo? Mas é importante que a gente tenha uma proporção, né, e que essa proporção ela seja sempre, englobe a parte de guardar dinheiro, pessoal. Então, tá vendo como, assim, a conversa está bem ampla antes da gente pensar, né, em falar realmente do preço do procedimento da restauração, né? Então, assim, a conversa está muito aberta ainda. Então, assim, qual seria a proporção entre ganhar, gastar e guardar do recém-formado, né? Então, era isso que eu estava falando, né? Então, assim, a proporção vai ser bem diferente, né? Então, assim, vai ser uma coisa muito mais pessoal, que vocês vão ter que botar no papel quanto é que vocês precisam por mês para pagar de contas fixas, né? E o quanto vocês pretendem ganhar para a parte supérflua, entre aspas, né? Do iogurte, e de quanto vocês estão querendo poupar todo mês, tá certo? E nessa parte de poupar vai estar incluso, por exemplo, para fazer cursos, né? Que é importantíssimo, principalmente nesse momento de ser informado. Né? Então, isso que eu já falei, né? A importância da gente ter conta pessoal e conta do consultório separadas, né? E a partir do momento que a gente tem essa separação e a gente bota no papel, pronto, agora eu fiz a minha conta, né? Eu tenho meus custos fixos são esses, meu aluguel, condomínio, eu quero gastar, né, no meu iogurte Y e quero guardar, e vou guardar Z. E tudo isso, então quer dizer que eu cheguei à conclusão que eu preciso de 10 mil reais por mês de Prolabore. Né? É o salário que eu quero tirar da minha clínica. Né? Então, se eu definir que é 10 mil reais por mês, então, assim, todo dia 1, né, você tem que estabelecer, todo dia 1, você vai lá e tira 10 mil reais da conta do consultório e joga na sua conta pessoal. Você pegou o seu salário. Tá certo? Então, é importante que a gente faça isso. Mais uma vez, falando que assim, a gente não vai ficar com o lucro do consultório.
a gente vai ficar com o valor que a gente definiu de salário que a gente vai tirar lá de dentro, porque vocês têm que botar a cabeça, você é um funcionário do seu consultório. Então, o Prolabore é, na maioria das vezes, a maior fatia do preço cobrado pelo profissional. Então, a parte lá do preço de venda que a gente estava falando, grande parte daquele valor do preço de venda que você vai falar para o paciente, não, essa minha restauração que eu vou fazer para você é de R$200. Então, a maior parte desses R$200 é do salário que você vai tirar. Né? Então, controlar as despesas pessoais é uma das estratégias sugeridas para um processo de gestão financeira da sua empresa. Então, assim, se a gente for desregrado, pessoal, nas nossas finanças pessoais, a conta do consultório não vai bater, porque vai começar a ficar, né, um poço sem fundo de despesa, de conta, que o consultório não vai abarcar. Então, a gente tem que ser realmente bem controlado, pessoal. Então, teoricamente, a tabela de preços do dentista casado, com 2 filhos, e que banca todas as contas apenas com seu consultório, deveria ter preços maiores se comparados à tabela de preços de um dentista solteiro que mora com os pais. Então, aquilo que a gente tinha comentado, né? Então, assim, vocês, galera, né, que a maioria de vocês, quando está se formando agora, né, daqui a alguns meses, não daqui a 6 meses, vocês vão poder ter um prolabore menor. E a partir do momento que vocês têm um prolabore menor, porque as suas contas são menores, vocês não têm filhos, né, vocês moram com os pais, isso faz com que os custos do seu consultório sejam, ou do local que você vai trabalhar, sejam bem menores, né? E a odontologia pode ficar muito mais viável para vocês. Então, assim, para vocês que vão ser bem recém-formados, a odontologia é bem mais viável para quem tem muita conta nas costas, né? Então, assim, se casou, teve filho, se lascou, pessoal. Por isso que eu não tenho menino. Pronto, aí, assim, essa slide é para mostrar o quê? Brincando, Mahara. Então, assim, a gente, na hora de botar as contas no papel, normalmente a gente pensa muito, né, em contas mensais, né? Água, luz, escola. Mas lembrar que tem várias contas, né, que vão aparecer durante o mês, né? Como a gente tinha comentado, um seguro no carro, né, o 13º salário. Então, o ideal é que a gente pegue todas essas contas, dilua, né, e a partir daí a gente faça um valor mensal, né, levando em consideração todos os custos anuais, porque às vezes se a gente esquecer desses custos anuais, né, a gente pode estar achando que está tendo lucro, mas não está tendo, porque tem outras contas que vão vir soltas durante o ano que a gente não está levando em consideração. Pronto, a gente falou muito, né, agora de Prolabore, para vocês entenderem, né, a importância de vocês terem que tirar, de você ser um funcionário do consultório. E agora a gente vai falar de custo fixo do consultório. Então, o que seria os custos fixos? Então, seria o necessário para a manutenção da empresa do consultório, mesmo quando ela não vende ou presta algum serviço. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no meu consultório. No meu consultório, eu divido ele, né, com mais outros colegas. Né? Então, assim, eu divido meu consultório com o professor Arthur, divido meu consultório com o professor Breno. Né? Então, assim, o custo fixo do meu consultório é altíssimo. Por que é altíssimo? Porque eu só vou para o consultório 2 dias na semana. Né? Então, assim, os outros dias, o Breno também vai por aí, o Arthur. Então, assim, a gente tem muito dia que não vai, por exemplo, e normalmente quando a gente vai no consultório, a gente vai um turno. Então, por exemplo, meu consultório, nenhum dia de manhã tem dentista, nenhum dia. Mas ali poderia ter alguém trabalhando ali, né? Então, assim, o custo fixo do consultório tem que levar em consideração esse momento que ele não está vendendo, que não tem ninguém trabalhando. Não tem ninguém lá porque a gente não quer. Né? Então, mas as contas estão chegando referente ali, né? A energia, o aluguel, o condomínio, né? Então, tudo isso vai incidir no custo fixo. Então, incide periodicamente, preferencialmente em datas regulares. Né? Então, normalmente tem algum dia 1, dia 5, né? Que são datas fixas. Então, vamos lá. Exemplos de custo fixo do consultório. Salários de ASB, né, ou de recepcionista em cargos sociais, aluguel, condomínio, IPTU, né, IPTU vem uma vez por mês, a gente pode dividir em várias parcelas ou pagar de uma vez, contador, né, a gente pode contratar um contador para fazer nossas contas com maior exatidão, divulgação, que é importantíssimo, né, lembrar que quem não é visto não é lembrado, né, então a gente tem que levar em consideração. Mirelle, alguns impostos sim, né? Então, por exemplo, aqui a gente colocou o IPTU, né? O IPTU entraria no custo fixo, né? Porque está envolvido com a sala propriamente dita, mas depois a gente vai ver que, por exemplo, o imposto do imposto de renda, não, já seria um custo variável. Né? O
O IPTU vai ter aquele valor anual fechado, né, que a gente vai pagar. Mas o imposto de renda não. O imposto de renda vai variar em cima de cada procedimento que a gente vai cobrar, certo? Material de limpeza, material de papelaria, de escritório, fornecedores, né, fornecedor, materiais, e o seu prolabore. O seu salário vai estar aqui, ó. O seu prolabore vai ser um custo fixo, pessoal, do consultório. Por isso que eu falei tanto dele antes agora, antes do custo fixo geral, tá certo? Porque o prolabore, ele vai ser um custo fixo da sua empresa. Então, aqui está um calendário, né? Então, assim, é importante, pessoal, que a gente faça, já a gente vai fazer a tarefa de fazer as contas juntos. Mas a gente tem que levar em consideração as contas, pessoal, anuais. Né? Bem a terceira vez que eu falo aqui para vocês. Porque às vezes se a gente for botar no papel, né? Eu vou trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes na semana. Então, eu vou ter 40 horas semanais, né, para trabalhar, né? Então, 40 horas semanais para trabalhar. Se eu for botar, a gente tem 4 semanas no mês, então eu tenho 160 horas para eu trabalhar no mês. Aí você começa a trabalhar fazendo conta que você vai ter 160. Só quando a gente bota no ano, o que acontece? A gente não tira férias? Tira. A gente não vai ter não tem recesso final do ano? Tem, não vai ter uns 15 dias que a gente fica parado no final do ano. Não vai ter dias que vocês não vão trabalhar, porque vocês vão estar numa especialização? Vai. Então, se a gente fizer uma conta fechada de um mês, levando em consideração que a gente vai trabalhar os 20 dias úteis no mês, aquilo não é real. Porque não adianta a gente multiplicar esse valor por 12 para achar que a gente está fazendo uma conta do ano, porque a gente não vai trabalhar dessa forma no ano. Porque a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer um curso, a gente vai ter um recesso, né, a gente vai ficar doente. Então, as contas não batem dessa forma. Então, quando a gente for botar nas planilhas, né, a gente vai fazer exercício junto, a gente vai ver a importância de a gente fazer esse planejamento anual. Custo variável. Então, o custo variável vai ser diretamente relacionado com a compra da matéria-prima ou do materiais de consumo utilizados na atividade do consultório odontológico. Então, o custo variável da restauração de resina, né, que a gente estava dando exemplo desde o começo. Aí vai ter o custo da bisnaga da resina, vai ter o custo do adesivo, vai ter o custo de um sugador, vai ter o custo na folha de papel para o cliente, você vai dar para o paciente limpar a boca, vai ter o custo da broca, vai ter, sim, então tem muito custo, né, envolvido ali, que é variável, que vai depender do procedimento, mas que ele vai ter que ser somado um valor total para a gente chegar à conclusão de quanto é que é o custo, no preço de custo do seu consultório. Então, por exemplo, o material de consumo odontológico, ele vai estar no custo variável, né? Então, porque eu coloquei, né? Não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, né? De quanto é que está a caixa de luva, né? Agora, tenho certeza que antes da gente parar em março, você comprar uma caixa de luva mais ou menos na média de R$20, né? Então, para alguns de vocês que gostavam de usar a luvinha rosa, né? Ou a luvinha laranja é top. 50 conto a caixa de luva, né? E alguém tem que pagar essa caixa de luva, né? E a gente vai ter que incluir aonde? No valor, né, do nosso consultório, né? Para a gente ter o preço de custo do nosso tratamento. Então, realmente, aumentou muito, né? Agora, nessa nossa nova realidade, né? Que a gente está vivendo da odontologia. Outra coisa que aumentou muito, né? A gente botou aqui, chamou de kit COVID, né? Então, o kit COVID, né? O que a gente vai ter? Face shield, jaleco descartável, né, máscara N95. Então, assim, tudo isso aumentou muito os custos do nosso atendimento. Né? Então, assim, a gente seguindo as normas da Anvisa, né, a gente vai trocar o jaleco descartável a cada paciente. Não sei quanto é que vocês conseguiram já encontrar o preço de jaleco descartável por aí, que eu tenho certeza que vocês já estão pesquisando. Qual é a média de um jaleco descartável? Tem alguém aí? Estou falando com alguém? 12 conto, a Liv encontrou. 10, 12, né? Tá caro, galera. Não sei se já compraram, assim, não sei se passaram para vocês como é que, assim, na faculdade deve falar para vocês o que vocês vão precisar, né, de EPI, né? Mas tá caro, 12 conto, R$10. Não compra nesse preço não, porque dá para contar mais barato. Eu tenho até alguns contatos aí, já me cobrem que eu posso passar o contato de um pessoal que vende na média de R$7 o jaleco, certo, pessoal? Então, assim,
Exatamente, comprando junto, Raíssa, fica bem melhor. Né? Então, depois, assim, a coordenação de clínica está fechando bem direitinho, né? Assim, o que vai ser necessário para a volta. A partir do momento que passarem para vocês, ó, vai ser isso que vocês vão precisar, comprem em grupo, sai bem mais barato. Mas, assim, já antecipando, ontem até mesmo uma colega dentista foi falar comigo que ela está vendendo a 6,80, eu acho, acima de 50. Né? Então, assim, mas vamos botar, né? Uma média baixa, né? Que eu estou encontrando, de R$ 7. Então, se a gente atende um paciente por hora, então por turno a gente vai usar 4 jalecos. Né? Então, 4 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? 4 vezes 7 vai ser o nosso custo só de jaleco num turno. Eu sou péssimo em matemática, pessoal. 28, né? Olha, tive que fazer a calculadora que foi 4 vezes 7. Antigamente tinha um lápis que tinha tabuada, né? Era mais fácil, né? Um lápis da tabuada. Então, assim, num turno de atendimento, a gente já gasta R$ 28 só de jaleco, no custo de consultório. E essas contas tem que ir pro valor pro preço de custo, né? Então, assim, realmente é complicado, pessoal. Né? Então, assim, o Covid veio para complicar muito os nossos custos. Né? Então, por exemplo, essa tabela aqui eu peguei de uma live da Curaprox sobre atendimento odontológico em tempo de Covid. Né? Então, assim, aqui o colega lá, o dentista, fez tipo uma planilha mostrando assim, o que seria sugerido dos pacientes estarem utilizando, né, para fazer um custo. Né? Então, por exemplo, aqui, essa tabela aqui, ó, seria de material que a gente dá para o paciente. Né? Então, assim, ele botou tudo a conta. Um gorro, propé, apesar de que tem muito local que não está mais indicando propé, papel toalha, sabonete líquido. Ele fez toda a proporção que era para cada paciente. Então, assim, ele chegou à conclusão que, em média, por paciente, o custo Covid seria de R$ 3,30. 3,33. Certo? Fora isso, tinha algumas outras coisas de material de limpeza, ele fez as contas também, né? Então, assim, material de limpeza seria mais 2,10 por paciente, né? Um saquinho de din-din, né? Que ele chama sacolé aqui. Né? Então, assim, os custos também mais caros no nosso consultório, pessoal. Né? Então, assim, até depois para vocês, quem for estiver se formando, for trabalhar em clínica de outras pessoas, é importante, né, vocês colocarem, né, fecharem com que a clínica seja responsável por dar essa parte do kit COVID para vocês, porque senão vai sair bem mais caro, tá certo? Então, assim, tem que botar na ponta do lápis bem direitinho para a gente saber o preço de cada coisa para poder incluir lá, certo? Então, vamos lá, né? Então, o que seria um custo variável, né, por exemplo, da restauração de resina composta, que a gente está dando exemplo desde o começo, né? Então, aqui, mais um exemplo na tabela, né, do que a gente poderia estar utilizando numa resina, né? Então, assim, uma tabela aqui que eu tirei de um site, tá certo? Como se fosse uma projeção do custo de uma resina foto anterior duas faces, né, semelhante ao nosso caso. Então, aqui, que seria todos os itens que, teoricamente, a gente usa para fazer uma restauração. Então, agulha descartável, anestésico tópico, broca, papel toalha, babador, lençol de borracha. Então, veja que coloca tudo, pessoal, na ponta do lápis. Máscara, né, pedra pomes, protetor da seringa tríplice, a bisnaga da resina, rolete de algodão, adesivo, disco Soflex, ionômetro, sugador, tira de lixo, tira de poliéster. Então, ele coloca aqui está o valor da caixa, a quantidade que vem dentro da caixa. Então, ele faz a divisão para saber quanto é que custa cada uma dessas coisas, né? E aqui a quantidade que a gente precisa para fazer a restauração. Então, ele chega num valor total, né? Que em cada procedimento, agulha descartável. Então, ele chega à conclusão que uma agulha é 23 centavos, né? Que o anestésico em tubete é 2,48. Então, ele chega, né, a uma conclusão que essa resina anterior, só de preço, de custo variável de material odontológico, é uma média de R$ 20. Certo? Então, por aí. Então, assim, tem plano odontológico aí, galera, que paga para o dentista, em média, são bem furreco, mas tem que paga R$ 15 na restauração de resina. Não atendo esses planos, pessoal. Tem até tá vendo aqui que só de material é em média R$ 20. Então você já está perdendo R$ 5. Isso não está levando em consideração nem os custos do consultório propriamente dito, né? Então, assim, o fato da gente não colocar na ponta do lápis o que a gente gasta faz com que a gente perca muito dinheiro sem saber, certo? Então,
Outra coisa que a gente vai botar também no custo variável, né? Então, assim, serviços terceirizados e material de uso unitário diferenciado. Então, assim, o que seria um serviço terceirizado na odontologia? Seria massa, Marília. É até uma tarefinha boa para vocês fazerem. Apesar de que, já eu vou comentar uma coisa. O que seria um serviço terceirizado? Para a gente botar no custo variável. Um exemplo. Tem noção? A coleta de lixo, massa. Né? Serviço terceirizado. Beleza. Limpeza, massa. Agora, trazendo para o nosso um procedimento propriamente dito, que a gente pode vender. Laboratório, massa, Lia, massa, Raíza. Laboratório, a gente pode botar no serviço terceirizado. Material de custo unitário diferenciado. A gente colocou aqui limas rotatórias e reciprocantes na endo. O implante, o implante propriamente dito, é um material de custo diferenciado. Né? Então, tudo isso também vai entrar, né, na parte do nosso custo variável. Então, assim, a Marília, como fez a sugestão, né, de fazer essa tabela. É importantíssimo vocês terem uma noção de quanto custa cada procedimento, Marília. Então, assim, quem tiver um tempinho agora nesse período agora, bota na ponta do lápis e vamos pensar, não, agora eu vou fazer um canal, fazer um canal do dente anterior. O que eu gasto no canal anterior? Aí você começa a botar um lençol de borracha, um anestésico, uma agulha, coloca tudo e depois vocês vão lá no site do Modental e começam a procurar o preço e a quantidade que tem dentro de uma caixa. E vocês fazem essa conta. Então, isso já vai ter uma noção muito boa de quanto é que é de custo variável de cada procedimento. Apesar de que, assim, quando você tem uma clínica muito grande, pessoal, e quando você já tem muito paciente, acaba que essa conta muito minuciosa, por exemplo, como dessa tabela, não vale tanto a pena. Como assim, professor? Então, vamos supor, você tem um consultório, você trabalha tem só o consultório fixo seu, e você atende realmente 40 horas na semana no consultório. Você está lá todo turno, de manhã e de tarde, 5 dias na semana. Então, se você for ficar fazendo na ponta do lápis, de cada procedimento sai muito desgastante. Então, assim, quando o fluxo do consultório é muito grande, o que normalmente já se faz? Pega o valor que você gasta por mês de dental e divide na quantidade e coloca tudo no custo variável. Então, vamos supor, não, eu gasto, ao invés de você fazer a conta bem minuciosa da resina anterior que a gente está fazendo aqui, você pode fazer, não, eu gasto por mês R$2.000 de dental. Aí pronto, você coloca esses R$2.000 de dental no custo variável e não precisa, e isso fica balanceado, né, no custo da sua resina, no custo da sua profilaxia, no custo da sua endo, tá entendendo? Então, assim, quando você tem um fluxo maior já da clínica, não precisa você ficar fazendo essa conta minuciosa de cada procedimento, não. Mas agora, no começo, é importantíssimo, pessoal. No começo é importante demais que vocês façam isso. Vocês vão lá, vou trabalhar na clínica, fazendo clínica geral, mas o dono da clínica falou que se aparecer uma endo, eu posso fazer. Opa, eu vou fazer aqui no papel quanto é que é o preço de custo dessa endo, para quando chegar lá ainda eu saber se está valendo a pena eu fazer, tá certo? Mas, tem algumas consultorias, sim, sobre isso, mas é pouco, tá certo? Então, assim, dentista não gosta de prestar atenção nessas coisas. Outro custo variável, tá aí, acho que foi a Mirelle que falou antes, perguntou, acho que foi a Mirelle, de imposto, né? Então, aqui, pessoal, aqui no caso, principalmente, imposto de renda, tá certo? Imposto de renda vai estar aqui, o custo variável. Taxa de cartão de crédito também está em custo variável. Então, hoje em dia, a gente tem guerra de maquineta, né? Então, assim, qual é a melhor maquineta, pessoal? Que tem menor taxa. Eu, particularmente, hoje em dia, não é propaganda, mas, assim, eu, particularmente, para mim, é a Sanap, atualmente. A Sanap, a taxa é bem mais baixa para mim. Né? Então, assim, a Cielo estava com a taxa mais alta. Então, vamos supor, né? O custo médio na taxa de cartão de crédito quando o paciente que a taxa de cartão de crédito cobra, normalmente é 4%. Né? Então, o que isso quer dizer? Se você cobrar um paciente um procedimento de R$1.000, eu vou fazer um canal, cobrei R$1.000 no canal. Quer dizer que o paciente ele vai passar lá na maquineta os R$1.000, vai sair do bolso do paciente R$1.000, mas vai entrar na sua conta quanto? 960. Vai entrar 960 por quê? Porque os 40%, os R$40, quem comeu, ó, foi a máquina do cartão de crédito. Então, a gente tem que levar isso em consideração, pessoal. Então, a gente tem que botar no custo variável pelo menos uma média desses valores de imposto.
Então, normalmente, a média, pessoal, é de 15%. Então, assim, o imposto de renda vai variar, assim, não é uma aula de tributação aqui, né? Mas, assim, o imposto de renda vai variar de acordo com quanto você recebe, né? Então, assim, se você for pessoa física, né, e tiver uma receita boa, considerável, alta, tudo que você receber, 27,5% vai para o governo. Então, imagina, é mais do que um quarto, pessoal, né? Então, se você cobrar R$ 1.000 em um paciente e ele pedir um recibo, né, o governo vai comer 275 conto. É isso, R$ 275 vai para o governo. Então, é muita grana que a gente paga de imposto, tá certo, pessoal? Então, a gente tem que ficar atento e a colocar desde no planejamento de quanto é as contas do consultório, a gente tem que botar os impostos desde já. Então, assim, em média, pessoal, esse custo fica em torno de 15%. Por quê? Porque vai ter paciente que não pede recibo, tá certo? Quando o paciente não pede recibo, você não e paga em dinheiro, ótimo para o dentista, né? Assim, você não vai pagar nada em cima daquele imposto ali. O paciente que pagou R$ 1.000, pagou dinheiro, se não pediu nota, aqueles R$ 1.000 são seus. A partir do momento que passa pelo cartão de crédito, tanto o cartão de crédito pega a parte dele, como vai entrar na sua conta, enquanto na conta a Receita Federal já consegue perceber que teve essa transação, né? Então tudo aí começa a ter imposto. Em média, normalmente a gente coloca 15%. Então vamos lá. Então é mais ou menos isso que a gente, essa planilha que a gente tem que ter noção da gente pensar do preço de custo do nosso consultório, certo? Então vamos lá, né? Então eu tenho um Prolabore aqui, ó. Então a gente tem o que a gente conversou, né? Do Prolabore. Então, a gente vai ter, né, o quanto que a gente quer receber por mês, né? Então, assim, colocando o gastar, né? O gastar, o poupar, né? O quanto que a gente tem de custo fixo mensal, o quanto a gente quer para o nosso iogurte, né? E quanto a gente vai poupar. Aqui a gente vai botar no consultório o valor de custo fixo do consultório, aluguel, condomínio, atendente, né? Então, a gente vai botar aqui o valor do custo fixo do consultório. Então, a soma desses dois vai ser o quanto que a empresa, que é no caso nosso consultório, vai ter que ter dinheiro para não, vai ter que receber dinheiro no final do mês para não ficar no zero, né? Que assim, vai ser tanto o nosso salário quanto os outros custos fixos do consultório, certo? Então, esse valor, o que a gente vai fazer? Já a gente vai vou abrir a planilha, vai ficar mais fácil a gente entender. A gente vai dividir pela quantidade de horas de trabalho. Então, vamos supor, né, se eu tenho 160 horas por mês, né? A gente vai dividir, a gente vai chegar um valor financeiro, né, de quanto é que a gente precisa ganhar numa hora. Isso, mas só de custo fixo. A gente vai ter vários outros custos variáveis aqui, de imposto, né, de material de consumo, né? Então, assim, a gente vai ter outros custos aqui que vai ter o total de custos variáveis, e aí essa soma vai ser o valor de custo total. Pessoal, não entendi PN. Então, vamos trabalhar junto agora, tentar entender, pessoal. Então, eu vou minimizar aqui a nossa... Depois a gente vai abrir a planilha aqui. Agora é a hora, por favor, galera, vamos interagir. A gente trabalhar junto. Então, assim, essa é a planilha. Tá? Vocês estão aí? Opa, show. Porque às vezes eu me sinto tão sozinho aqui, né? Só olhando para o computador, eu fico deprimido. Eu quero saber se vocês estão aí. Então, vamos lá. Então, essa planilha, pessoal, eu botei lá Estou gravando a aula, vou passar para vocês depois a aula, e essa planilha está lá Passei para os professores botarem no Moodle, né? Então, depois vocês baixem. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, aqui, vamos começar a fazer um pensamento por mês, que é algo que eu falei para a gente não fazer, né? Mas vamos fazer esse pensamento mensal inicial para ficar um pouco mais fácil da gente entender, para depois a gente passar para um pensamento anual. Então, vamos supor, finanças pessoais. Então, aqui, né, vai ser o nosso Prolabore, né? Lembra aquela planilha que eu coloquei? Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos começar falando de um dentista já formado há 20 anos, formado, né, que tem um consultório grande, né? Então, assim, esse cara, para depois a gente vai fazer o exemplo mais parecido com a realidade de vocês, de recém-formados. Mas para a gente entender, fica mais fácil a gente fazer logo essas contas
de uma maneira mais ampla, né, que mais generalizada. Espera aí, tem alguém tentando entrar. Fala, Zé Vitor, homem do dinheiro. Pronto, o Zé Vitor entrou aqui para dar aula comigo agora. Né? Então, vamos supor, finanças pessoais, vai lá o dentista, né, o dentista, ele faz as contas lá dele. Opa, eu preciso por mês para pagar minhas contas, né, para eu ter o meu iogurte, né, para eu poder curtir. E para eu poupar, vamos dar um exemplo, ele precisa de R$8.000 por mês. Certo? Beleza. Ele começa, e depois ele faz as contas, né? Embaixo é o custo fixo do consultório, né? Então, lembre, né, o que são os custos fixos, né? Vamos botar aqui para a gente relembrar o que vai estar incluso no custo fixo do consultório. Tá aqui, ó. Tá aparecendo aí? Ou não? Tá, né? Então, aqui, ó. O salário do atendente, o aluguel, o condomínio, IPTU, contador. Então, tudo isso você vai botar na ponta do lápis, você vai descobrir qual é o custo fixo do consultório. Né? Então, a gente vai lá, esse dentista que tem um consultório grande, né? Opa, o custo fixo do meu consultório é R$6.000. Certo? Então, qual é a conclusão que a gente já chegou? Que a empresa, para se manter, para o consultório se manter, para não ter um prejuízo no mês, ele vai ter que ganhar R$14.000 por mês. Certo? Todo mundo tá acompanhando aqui, né? Então, por favor, gritem aí se vocês não estiverem entendendo. Agora vamos para a capacidade instalada em horas, né? Então, vamos fazer aquela conta, né, que a gente fez, né? Vamos supor, o cara atende 4 horas por turno, né? Então, atende 8 horas por semana, 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Então, ele atende 40 horas por semanais, não é? Exatamente. Então, ele tem 40 horas semanais. Se a gente tem 4 semanas no mês, então ele vai atender, pessoal, 160 horas no mês. Certo? Então, se ele atende 160 horas por mês, e a gente está colocando, lembra que a gente está falando que a gente vai colocando uma consulta de 60 minutos. Tá certo, pessoal? Então, teoricamente, vai fazer um procedimento por hora. Então se ele tem 160 minutos de possibilidade para trabalhar no mês, né, que são, a gente multiplicou por 4, né, 4 vezes 5, ficou 20, né, dias úteis. Então, só de preço fixo, pessoal, 1 hora de trabalho dele é R$ 87,50. Então, assim, mesmo que ele não atenda, vocês estão entendendo? A hora clínica do consultório dele custa R$ 87,50 se ele quiser tirar um salário de R$8.000 e ele tem os custos de consultório de R$6.000. Certo? Estão conseguindo entender? Eu também não sou de exato não, Mahara, né? A gente tem que dar vergonha na cara e ir atrás, porque eu também não entendo muito não. Então, assim, para esse cara, né, isso é só do consultório. Se ele passar um mês sem, não, esse mês eu vou tirar férias, né? Então, ele não foi para o consultório no mês, ele vai ter que tirar os R$14.000 ainda, né? Porque ele tem o prolabore dele, tem os custos fixos. Então, assim, a cada hora no consultório dele é R$ 87,00 de custo fixo. Mas a gente lembrou, né, que a gente tem os custos variáveis, né? Então, o custo variável vai ser o custo de material odontológico que a gente vai utilizar, vai ter os impostos, né? Então, a gente tem que pensar tudo nisso. Então, vamos botar, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos botar de custo variável, né, de insumo, né? Botar R$30. Por que R$30, né? Então, lembra, a gente está dando exemplo daquela restauração de resina. Lembra que na tabela a gente viu que só de material da restauração de resina era por média de R$20, né? Então, assim, é uma média geral no procedimento clínico, tá certo? Não complexo. E eu botei mais R$10 aí botando a taxa Covid, né? Que assim, a gente estava comentando aí, né? Que hoje em dia a gente tem que comprar jaleco descartável, né? Um monte de coisa Covid, então a gente botou mais uma média de R$10 aí de taxa Covid. Então, assim, só de insumo vai ser 30 conto, certo? Lembrar que a gente falou que a média de imposto é em torno de 15%, né? Que o paciente ele vai pedir nota fiscal, ele vai pagar no cartão de crédito, né? Então, assim, tudo isso vai ter imposto em cima. Então, a média de imposto é 15%. Então, 15% do material aqui, né?
preço total vai dar R$20, então, um total de custo variável vai ser, a cada hora de trabalho, cada uma hora vai ser R$50. Então, a soma do custo fixo do consultório com o custo variável desse cara que tem esse consultório com um valor de R$100.000 por mês é de R$138,24. Então, se ele fizer, dentro de uma hora, qualquer procedimento que ele cobre menos de R$138, ele está perdendo dinheiro. A gente pensando assim, é muita coisa, né? Então, assim, parece, porra, 138 conto, né? Então, trazendo lá para aquele exemplo que a Lorena deu, né? Da consulta a R$150, né? Então, assim, se o cara não faz essa conta, se o consultório dele for esse, R$150 tá pouco. Porque assim, ele vai estar tirando R$12 de lucro praticamente só, né? Para a empresa. Então, assim, as contas estão muito, né? Estão muito em cima da balança, muito próximas, né? Então, assim, a gente tem que botar tudo no papel para compreender, né, o quanto é que vai custar uma hora do nosso consultório. Para a partir daí, aí o que vai acontecer? O preço de venda, né, o preço que a gente vai botar para o paciente pagar, a esse preço de venda a gente coloca, vai influenciar o quê? Aquele que a gente já tinha comentado, né, assim, do valor agregado, se ele achar que o consultório é massa, o bairro onde está, né, então assim, não estou dizendo que tem que ter um bairro massa consultório, não, estou dizendo que se for num bairro mais simples, né, a pessoa vai procurar porque é perto de casa, vai procurar porque ele é mais simples. Um bairro simples, o cara não quer ir para o consultório no Pátio Dom Luiz, ele quer ir no consultório do bairro dele. Então, assim, e isso, o custo fixo dele vai ser menor, o aluguel vai ser menor, mais baixo. Então, assim, tudo isso vai mudar essa conta. Então, necessariamente, um preço de um canal num Duets pode ser R$1.000, e o preço num bairro popular, usando o mesmo material, mesmo tudo, pode ser R$600, e às vezes o cara está cobrando R$600, está ganhando muito mais dinheiro do que o que está cobrando 1.000. Tá entendendo? Porque o cara não botou no papel os custos fixos dele. Certo? Então, assim, essa é uma realidade, pessoal, que se fosse um custo mensal, assim, a gente está botando que o cara vai trabalhar todo dia, 8 horas por dia. Mas lembra que eu comentei que, na verdade, não é desse jeito? Né? Então, vamos supor, se a gente fizer uma conta básica, né, a gente vai multiplicar aqui. Eu sou péssimo em matemática, vou multiplicar aqui no celular. Se ele trabalha 160 horas por mês, se a gente multiplicar por 12, 160 vezes 12 vai dar 1.960. 1920, desculpa. 1920, certo? Então, se for 1920, né, as contas vamos multiplicar tudo por 12, né? Então, assim, 8.000 reais, né, vezes 12. 8.000 reais, vezes, vou fazer conta anual agora, tá certo, pessoal? 96 mil. Custo do consultório anual. 6 vezes 12, 72 mil por mês. Desculpa. Certo? Lembra que aqui embaixo, custo variável, pessoal, não vai multiplicar por 12, não, porque ali é o preço, o custo variável de cada procedimento. Tá certo, pessoal? Então, aqui não multiplica aqui embaixo, não. Então, vamos lá. Aqui o cara está trabalhando todos os dias no ano. Não vai ser assim, né? Então, esse é o erro de você fazer a conta de quanto você vai trabalhar, tomando como base os valores mensais. Não vai, porque você vai tirar férias, você vai viajar, você vai ficar doente, né? E isso faz com que você não trabalhe dessa forma, tá certo? Então, o que acontece? Normalmente, pessoal, as pessoas, os especialistas nessas áreas de planejamento estratégico, eles diminuem em volta de 30% da capacidade de trabalho, certo? Então, normalmente ele diz que, assim, em média, no ano você vai tirar 30 dias de férias, você vai ter 15 dias de recesso natalino, vai ter o carnaval, você vai ficar doente, você vai fazer uma especialização que você vai perder 3 dias por mês no consultório. Então, normalmente, essa conta esse valor de a capacidade instalada, né, que a gente usa como base por hora, vai diminuir bastante. Então, normalmente, eles falam que a gente vai ter, em média, por ano, em torno de 1.400 horas de trabalho. Tá certo?
Então vejam, pessoal, que quando a gente mudou fazendo um planejamento anual, né, fazendo com que a gente diminua a quantidade de horas que a gente consegue trabalhar no ano, o custo fixo aumentou muito mais aqui, ó. O custo fixo foi para R$ 120, estava menos de R$ 100 por mês. Então, assim, a gente tem que botar no papel, né, que tem que botar, quando faz essas contas, tem que pensar no todo, no ano completo. Que só aí a gente vai ter realmente. Então, esse é aonde a maioria das pessoas, né, erram quando vocês pensam, né, da viabilidade do consultório, tá certo? Isso, Li. Então, assim, o que vai ser o lucro, né? Então, assim, essa conta, né, para R$ 176 por hora, se você trabalhar todas essas horas cobrando isso, você já consegue tirar o teu salário, Lia. Né? Você já consegue tirar os quase R$ 100.000 por mês, por ano, que você acha que você precisa para pagar suas contas, para comprar o seu iogurte e para você guardar dinheiro e investir, certo? Então, isso tudo está incluso. O que entrar além disso, Lia, vai ser o lucro do consultório. Então, lembra que eu falei que a gente tem que ter duas contas? Né? Então, uma conta sua pessoal e uma conta do consultório. Então, o que passar disso vai ficar na conta do consultório, essa conta do consultório vai ficando mais gorda, e a partir daí você vai poder pagar, investir, comprar uma cadeira nova, comprar um motor de endo que você não tem, você pode comprar um motor de implante, você vai poder comprar um raio-x portátil, enfim, você vai fazer investimentos dentro do consultório acima desse lucro. Ou então você pode fazer dessa forma, não, estou conseguindo cobrar bem, eu vou ter aqui quase R$ 100.000 por ano para eu ganhar no meu salário, mas a minha clínica está faturando a beça. Eu acho que eu posso planejar de eu receber R$ 120.000 por ano, ao invés de 100 mil, porque está entrando muito lucro. Né? Então, você pode aumentar o seu salário, você é dono da tua empresa, né? E a partir daí, você vai conseguir, né, fazer com que essa balança volte a ficar de uma maneira mais equilibrada. Então, assim, pessoal, quanto mais complexo, vamos ver se a gente entende isso aqui. Mas o que as coisas, sim, mas essas coisas não entram naqueles 15% que a gente tem que guardar. Não, o que a gente tem que guardar ali, daqueles 15%, já está aqui dentro desses 96 mil. Então, esse 96 mil por ano aqui, Lia, tem metade dele. Vamos botar R$ 100.000 para ficar mais fácil a conta, né? Então, aqui, se for R$ 100.000 por ano, R$ 50.000 é para pagar a conta, né? R$ 35.000 é para sua viagem, para você comer fora, para você se divertir, e R$ 15.000 é para você guardar e investir. Então, assim, isso aí já está tudo incluso aqui, tá certo, Lia? Então, quando a gente for fazer, quando vocês forem vender procedimento, então, assim, é algo que vocês na faculdade querem fazer reabilitações externas, eu quero fazer faceta de porcelana, quero fazer lente de contato, quero fazer reabilitação de prótese. Galera, no consultório, a coisa que dá mais dinheiro, pessoal, é o procedimento simples. O procedimento que melhor remunera no consultório, pessoal. Profilaxia. Tá certo? Por quê? O que tem de insumo? O que a gente gasta com a profilaxia, galera? Um bichinho de pasta e uma escova de Robson. Vai gastar... Não gasta R$ 5. E quanto é que a gente cobra? A gente pode cobrar 200, 250, 300. Então, assim, restauração classe 1. A gente botou classe 2, ele era R$ 20, né? A classe 1 vai ser menos ainda, né? Um pouquinho menos. Então, assim, os procedimentos, cada vez que for procedimento básico, mais entra dinheiro. Então, assim, invista quem ainda tem mais tempo, a galera que está no nono, né? Invista sair da faculdade sabendo fazer o básico, que é o que tem mais retorno. Reabilitação extensa, vai ter muito dinheiro com laboratório de prótese, se você fazer endo de molar, você vai gastar muito dinheiro com lima rotatória. Então, assim, a parte básica é que dá muita grana, tá entendendo? Então, assim, aqui eu estou deixando bem claro para vocês que quanto você vai cobrar na sua profilaxia, na sua restauração, na sua endo, na verdade, quem vai dizer é o quê? É o mercado, né? Assim, é o preço de mercado, é a concorrência, mas assim, você que vai dar o seu preço. Que você sabe que, nesse exemplo desse dentista, que tem uma clínica grande, né, que tem um custo alto, ele sabe que a hora da clínica dele, o preço de custo de uma hora de atendimento é R$ 180. Então, assim, se ele quiser fazer
o canal dele a R$ 300, ele está ganhando já ali 120 conto. Tá entendendo? Porque assim, ele conhece a realidade do consultório dele. Tá entendendo? Então, assim, ele não necessariamente ele vai ter que trabalhar com a porcentagem em cima. Na endo eu vou ter que cobrar R$ 1.000, na dentística eu vou ter que cobrar 300. Não, ele sabe quanto é o custo dele de hora de trabalho e ele pode fazer a conta do jeito que ele quiser. Então, assim, por isso que é interessante que a gente passe a pensar a partir de agora que a gente não deve pensar especificamente em cada procedimento, né? Quanto que a gente vai gastar, cobrar na endo, cobrar na dentística, cobrar na pele, né? Quando, na verdade, a gente tem que saber o quanto é que custa uma hora nossa de atendimento no consultório, tá certo? Certo, agora eu falei que a gente ia fazer, né, pensar como um dentista com uma clínica grande, mas agora a gente vai pensar do jeitinho de vocês, né, que vocês vão estar recém-formados agora. Então, vamos botar aqui um dentista recém-formado. São vocês. Então, como é que, usando essa planilha, vocês vão poder ter uma noção, né, de como, se está valendo trabalhar naquele lugar. Então, vamos lá. O dentista, vocês se formaram e vocês vão fazer suas contas, né? Então, você lembra que a gente comentou, né, que é o prolabore, o salário do dentista que não é casado, que não tem filho, né, ele pode ser menor do que do cara que tem muitos compromissos, né? Então, assim, vocês, né, a maioria de vocês vão poder, a princípio, viver com menos dinheiro, principalmente vocês ainda viverem com os pais, né, não pagarem algumas contas, né? Então, vamos começar a dar exemplo. Opa, eu me formei agora em agosto e eu quero ganhar por mês de salário R$ 4.000, certo? Vou fazer conta mensal, que é mais fácil a gente pensar é mais fácil para nossa cabeça pensar por mês, certo? Mas aí, certo, vamos lá. Então, eu quero ganhar por R$ 4.000 de salário, certo? Beleza. Custo fixo. Pronto, eu me formei, eu não vou montar meu consultório, professor, vou trabalhar na clínica de outro dentista. Massa, então, custo fixo, você não tem nada de custo fixo, né? Concordam? Beleza. Então, vamos para lá. Então, já que a gente não tem nada de custo fixo, vamos pensar que, então, eu vou poder trabalhar, né, por mês, era 160 horas, não era? Por mês que a gente botar trabalhar todos os turnos do 8 turnos por semana, né? 4 semanas vai dar 160. 160 horas por, por mês. Certo? Agora vamos botar já pensar botando conta de mês, mas pensar na forma anual, né? Então, assim, a gente falou que normalmente 30% a gente tira, né, do valor total das horas trabalhadas no mês. Então, assim, você não vai trabalhar 160 horas pelo mês. Porque você vai fazer a sua especialização, né, você vai fazer o seu curso, né, você vai ficar doente, né? Então, assim, a média, pessoal, de trabalho, se alguém não estiver entendendo, por favor, falem, pessoal. A média normalmente de trabalho, se tirar 30 horas, a média de trabalho tirando 30% do total de horas, vai ser mais ou menos 112 horas por mês, pessoal. Certo? Então, Lia, já a gente pode fazer a conta com o aluguel do consultório, né? Que eu estou fazendo com você em trabalhar na clínica popular, por exemplo. Certo? Então, assim, não tem custo nenhum. Tá bom? Então, pessoal, você vai ter na clínica popular, em trabalhar, assim, só o seu tempo para você conseguir tirar de salário R$ 4.000 por mês, você vai ter que ganhar pelo menos R$ 35 por hora. Certo? Aqui o imposto. Isso se você não pagar nenhum imposto. Se todas as notas fiscais, né, forem da clínica popular que vocês estão trabalhando. Então, se você tivesse pensando, eu quero ganhar R$ 4.000 por mês, eu vou ter que trabalhar num local que eu tire pelo menos R$ 35 por hora, certo? Então, assim, se a clínica popular que tu for trabalhar lhe pagar R$ 20 numa restauração, você tem que fazer pelo menos 2 restaurações por hora para você ganhar perto desse custo fixo para você tirar R$ 4.000 de salário, tá entendendo? Então, assim, se você pretende ganhar R$ 4.000 por mês e lhe oferecerem um local para, não, a clínica popular aqui lá no centro tem uma vaga. Vou falar teu nome, Lia, né? Você está interagindo aqui. Então, Lia, a clínica te oferece para tu trabalhar um emprego lá no centro,
né? E você pretende ganhar 4 mil reais por mês. Mas a clínica ele paga 20 reais por hora, certo? Ele paga um valor fixo, 20 reais por hora. Você nunca vai conseguir tirar esses 4 mil reais por mês. Tá entendendo? Então, assim, aí você vai ter que botar no papel. Opa, vale a pena eu ganhar esses 20 reais por mês? Vou ter que abrir mão do salário que eu queria? Aí vai depender dos seus custos fixos. Se você não tiver conta para pagar e tudo, pode ser que vale a pena. Tá entendendo? Tu vai ganhar menos, mas pode ser que vale a pena. Ou não, se as contas para pagar for muito maior, né, aí vocês não vão conseguir. Mas, Rara, essa planilha, do mesmo jeitinho, eu passei para o professor Pedro. Então, assim, eu acho que ele botou no aluno online. Se não tiver, no Moodle, para vocês baixarem, certo? Assim, é só baixar e ficarem fazendo essas coisas, brincando com essas contas, certo? Então, por isso que é importante, pessoal, lembra que eu falei que era importante vocês batalharem para a clínica, dar o material do kit Covid, né, que a gente comentou, porque se não der, você vai botar aqui mais em torno de 10 reais por insumo. Estão vendo que eu estou bem aqui embaixo, que é o kit Covid, 10 reais. Então, se você for pagar o kit Covid, a sua hora vai aumentar. A sua hora que você vai ter que trabalhar recebendo 45 reais por hora para você conseguir ganhar os 4 mil reais que você pretendia. Certo? Então, tu entendeu? Deu para entender, Lia, mais ou menos? Deu vontade de ter um consultório, Mara? Então, assim, para a gente poder pensar em ter um consultório, pessoal, né, a gente tem que ter essa ideia, tá? Então, por isso que eu falei que hoje era uma sementinha que a gente ia colocar na cabeça de vocês, para a partir daí vocês começarem a pensar, né, se pode dar lucro ou não, e quanto é que eu posso ganhar de salário trabalhando como dentista, você tá entendendo? Então, vamos lá, Lia. Vamos pensar, né, se a gente for alugar um consultório, né? Foi tu que perguntou, não foi, Lia? Isso, né? Um consultório, então vamos pensar aqui junto. Eu não tinha pensado como fazer a conta, não, mas vamos supor, né? Custo do consultório, você vai alugar, normalmente a média num turno no consultório, pessoal, é 200 reais o turno, certo? Então vamos supor, eu vou alugar 2 turnos por semana, certo? Se eu alugar 2 turnos por semana, a gente vai ter 8 turnos no mês, né? 8 turnos no mês, a gente vai ter, a 200 reais, a gente vai ter um custo aqui, 1.600 reais por mês de consultório, certo? Todo mundo entendeu aqui, né? Ainda não cheguei na parte de capacidade, tá? Não. Todo mundo entendeu aqui que o custo fixo, se você alugar 2 turnos num consultório, pagando 200 reais, a gente vai ter um custo 1.600 reais por mês, né? Certo, todo mundo tá comigo. Vamos lá, capacidade instalada em horas, aqui é diferente, né? Já que a gente aluga, a gente vai ter 8 turnos no mês, né? Então a gente vai ter 8 turnos de 4 horas. Então, 8 vezes 4. A gente vai ter 32 horas de trabalho. Certo? Tá todo mundo me acompanhando? Sim, beleza, né? Então, vamos supor, a capacidade de trabalho vai ser 32 horas, né? Porque a gente tem 8 turnos no mês, 4 horas por turno, certo? Então, considerando ainda que a gente vai usar uma hora de trabalho para fazer o procedimento. Então, olha aí, Lia, se você quiser tirar 4 mil reais de salário, alugando um consultório 2 vezes na semana, pagando 200 reais o turno, você vai ter que pagar. Então, aqui vai ser o custo Covid, vai ser seu, talvez os custos de procedimento, o material de consumo vai ser seu também, né? Então, assim, vai aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos botar de novo aqueles 30 reais. Olha como a conta ficou bem pior do que aquele dentista que tinha uma puta clínica que ia ganhar 100 mil reais por mês. O preço de custo de uma hora de trabalho ficou 205 reais. Será que vai valer a pena tu alugar esse consultório, Liam? Tá entendendo? Aí tu, opa, mas eu quero alugar, professor. Então, assim, vamos mexer em alguma coisa. Então, não vou querer. Eu moro com meus pais, não tenho conta para pagar, pô, vamos
vamos diminuir o teu salário para ficar mais viável, né? Vamos botar aqui R$ 3.000. Opa, já melhorou, né? De 200 e pouco, baixou para R$ 173. Se a gente botar com o nosso salário, a gente diminuiu o nosso salário. Tá entendendo? Então, a partir daí, a gente vai ter que trabalhar, né? Então, assim, exatamente, Li. Aí você ia trabalhar em outro local para complementar esse valor, né? Então, vamos supor, né? Tu trabalha em outra clínica popular, né? A gente fez o exemplo da clínica popular que a gente tinha que ganhar quase R$ 40 por hora para ganhar um salário de R$ 4.000, não era aquilo? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai trabalhar menos na clínica popular para ganhar R$ 3.000 no salário de clínica popular. Então, vamos botar aqui 1.500 para complementar a renda, né? No consultório particular, que você já está ganhando R$ 3.000 na clínica popular nos outros turnos. Então, a gente vai querer tirar de salário só R$ 1.500 aqui no consultório. Certo? Opa, já melhorou ainda mais. Baixou para R$ 126 o preço de custo do teu consultório alugado. Aí pronto, aqui tu já pode cobrar a consulta de R$ 150, pode fazer a profilaxia de 200, tá certo? Aí tu pode fazer, se tu fizer 2 restaurações, né? Então assim, bota na cabeça de vocês, o procedimento mais simples é o que vocês ganham mais grana, né? Então se tu faz 2 restaurações classe 1, em 1 hora, tu cobra R$ 200 em cada, então já são R$ 400. Então em 1 hora tu ganhou quase 250, mais de R$ 250 desse cliente, tá entendendo? Então, se a gente não fizer essas contas, a gente não tem a menor noção se a gente está ganhando dinheiro ou não. Deu para... Lia, exatamente assim, recém-informado. Então, assim, tudo aí vai estar incluso naquela coisa que a gente falou no começo de percepção de valor, né? Então, assim, as pessoas... Uma parte de percepção de valor é realmente você olhar o currículo, né, a formação da pessoa. Isso agrega valor, sim, né? Então, assim, por exemplo, por que, por exemplo, a maioria de vocês deve estar me seguindo em rede social, né? Então, pode ver que eu coloco aula que eu dou na rede social, né? Coloco palestra que eu vou dar. O que no fundo eu quero para um paciente quando olha ali, o que o paciente quer o paciente veja? Ele veja, opa, esse dentista aqui ele dá umas palestras, né? Não sei o quê, tem um consultório, tem um motor no consultório. Então, ele passa a olhar, opa, esse cara tem credibilidade, né? Porque, pô, ele dá palestra, né? O consultório, a clínica parece ser boa. Então, esse cara deve ser bom. Já começa a ter uma percepção de valor, aí quando ele chega para mim e eu cobro um pouco mais caro, ele, opa, eu vi mais barato, mas esse cara, né, dá tanta aula, não sei o quê, ele deve ter alguma coisa. Já vocês realmente, né, como vocês são recém-formados, né, essa percepção de valor vai ser diferente. Lógico que quem for para vocês, vai ser alguém que está com a conta mais apertada. Poxa, eu queria ir lá no dentista, o bichão lá do Pátio Dom Luiz, mas tá, minhas contas estão apertadas, eu vou conseguir fazer aqui na Lia. Lia recém-formado, mas trabalha no consultório direitinho, arrumado, e ela vai fazer um trabalho bacana também. Pô, eu vou na Lia que ela vai cobrar menos, né? Então, assim, tudo isso vai estar incluso na percepção de valor, certo? Então, realmente, vocês vão cobrar menos. Mas, assim, o que é esse menos vai ser exatamente isso, a percepção de valor. Se você for um consultório arrumado, bonito, se você for bem apresentada, né, assim, arrumada, o paciente vai olhar de uma forma que ele vai aceitar que você cobre um pouquinho mais. Então, assim, realmente, quem vai dar o valor que o paciente vai pagar é essa percepção de valor que ele tem de você e a concorrência. Tá entendendo? Então, assim, não adianta nada se tiver do lado uma pessoa do mesmo jeito, um outro recém-formado do seu lado, com um consultório parecido e cobrando a metade, ele vai não ficar cobrando a metade. Então, assim, a concorrência também dita muito o preço, tá certo, Lia? Deu para entender um pouquinho, não deu nessa planilha? Dá para vocês brincarem depois em casa com ela, não dá? Então, assim, eu vou continuar aqui, que a gente ainda tem umas besteirinhas para falar aqui na aula, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês falem, que vocês aprendam, né? Isso eu aprendi há pouco tempo, pessoal, né? Então, isso que eu estou falando para vocês, vocês não estão nem formados, eu aprendi de um ano para cá. Passei 14 anos sem fazer isso. Quando o paciente ele chega para você, quando você vai passar o preço de valor, o preço de venda do seu procedimento,
que eu fazia antes? Eu fazia, não, eu fazer esse canal aqui vai ser R$ 1.000, mas eu faço do jeito que você quiser, eu posso dividir em uma, duas, 10, posso dividir em 10 vezes. Então, assim, nunca passem para o seu paciente, nunca fale para o paciente, já dê a forma que ele pode pagar. Sim, você vai querer que, realmente agora nesse momento de dificuldade, você quer que o paciente faça de qualquer jeito, você vai facilitar da melhor forma, mas às vezes, você acha que a gente considera que aquele paciente não tem tanto poder aquisitivo e na verdade, dá um exemplo mais fácil, para ficar mais fácil que eu estou entendendo. Esse meu canal R$ 1.000, eu acho, poxa, esse paciente não parece ter muita grana. Eu falo, não, pô, vamos para esse canal R$ 1.000, vamos dividir 10 vezes para você. Aí eu passo, opa, dividir 10 vezes, tá massa, eu vou fazer. Vou querer de 10 vezes, porque para ele vai pagar R$ 100 por mês, vai ficar mais tranquilo. Só que, pessoal, aquele valor do cartão de crédito, que é em torno de 4% por mês, é 4% a cada parcela. Então, você vai perdendo dinheiro a cada parcela que vai recebendo. Só que, às vezes, o paciente ele nem queria pagar 10 vezes, não. Ele achava que se fosse 3 vezes já estava massa. Só que tu, dentista, burramente ofereceu 10. Então, quando você chega para o paciente, ó, meu canal é R$ 1.000, aí o paciente chega, não, mas como é que vai de quantas vezes? Aí você pergunta para o paciente assim, qual a forma que você quer pagar? Joga para ela, joga para o paciente. Você quer pagar como? Ah, não, doutor, para mim eu acho que fica bom de 3 vezes. Pô, tu tava pensando que oferecer 10 vezes para ele, 3 vezes é sensacional. Então, assim, aprendam isso, joguem para o paciente, né, a forma que ele quer pagar. Porque às vezes a forma que ele quer pagar é mais tranquilo do que a gente esperava. Tá entendendo? Então, isso é uma dica que eu aprendi menos de um ano. Aprenda. Então, assim, tem alguns locais, tem algumas tabelas, pessoal, alguns preços de referências, tá certo? Então, assim, a gente pode utilizar esses preços de referências como um pouco como se fosse de valor de concorrência, tá certo, pessoal? Então, assim, essas duas tabelas também estão lá na plataforma, passei para os professores, estão aqui, por exemplo, ó, tá aqui, ó, cadê? Vamos lá, exame clínico. Isso aqui é uma tabela de referência do Sindicato de São Paulo, tá certo? Não encontrei do nosso sindicato. Então, é uma tabela de 2016, mas vale por 3 anos, né? Então, vale até o ano passado. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Então, consulta inicial, para eles, ó, o preço de referência lá em São Paulo seria R$ 110 uma consulta inicial. Certo? Então, aqui tem de todos os procedimentos um valor médio que poderia ser cobrado. Vamos aqui, ó. Tratamento endodôntico de molar, R$ 624, um valor médio. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma média que a concorrência cobra, né? E a partir daí a gente utiliza aquela nossa tabela para saber mais ou menos o preço de custo, né? O molar, eu consigo fazer um molar em 1 hora? Eu consigo, eu digo, normalmente eu consigo, né? Então, se o preço do meu consultório, preço custo mais variável, for R$ 200 a hora, se eu em 1 hora fazer um molar cobrando a R$ 600, eu vou ter um lucro de 400 conto. Fora o salário que eu já ganhei, né? Porque o salário está incluso, né, nesses R$ 200. Mas não, se eu sou recém-formado, eu faço um molar em 2 ou 3 consultas. Se o valor meu de hora for R$ 200, eu fizesse esse canal em 3 consultas, e se eu cobrar R$ 600, eu não ganhei nada. Cada 3 consultas vão ser 3 horas de trabalho, R$ 200 a hora, vai dar 600. Então, o paciente virou meu sócio, eu não ganhei nada em cima, tá entendendo? Então, a gente pode usar essas tabelas como referência. Então, tem essa tabela do Sindicato de São Paulo e tem essa que é nacional, que é uma planilha que eu também coloquei para vocês lá. Então, depois vejam direitinho, né, para vocês conhecerem, tá certo? Com uma média anual, média brasileira, mais ou menos no preço de cada procedimento. Mas, mais uma vez, o que dita realmente o preço do procedimento é a percepção de valor que o paciente tem de você e a sua concorrência próxima, no seu bairro, principalmente, tá bom? Mas depois abram lá essa planilha para vocês perceberem. Então, continuando, né? Então, assim, para a gente, então, vamos começar a finalizar, né? Então, para a gente fazer a precificação, né, no nosso consultório. A gente tem que calcular o custo, né? Então, do nosso negócio, né? Então, quanto você investe na sua estrutura de trabalho, né? Então, assim, isso é importante para a gente ter uma noção da precificação, né? Mas, cara, nada de fera, não, 10 anos para ir no canal dá para fazer.
Então, considere colocar nesse cálculo para ter parâmetros do custo da sua hora clínica, né? Então, assim, isso a gente trabalhou muito hoje. Agregue valor ao seu ambiente de trabalho, né? Então, isso que a gente está falando, né? Que o paciente, ele vai aceitar pagar se ele tiver essa percepção de valor, né? Então, assim, por exemplo, como é que a gente pode agregar valor? O sistema de marcação eficaz, né? Assim, às vezes o paciente quer marcar contigo, não consegue ligar para a clínica, não atende, não consegue falar com você, o paciente já ficou, putz, eu quero marcar consulta com esse dentista, não consigo nem falar com o atendente dele, eu lá quero ir para ele, lá vou pagar o que ele quer, lá presta esse dentista, tá entendendo? Uma estrutura, então, estrutura excelente, pessoal, mais uma vez, não é ter uma puta clínica, ou baita clínica, não pode falar palavrão em aula gravada, né? Uma baita clínica no melhor prédio comercial. Não. Se você tiver uma clínica num bairro, né, num bairro da periferia, ser uma clínica, uma estrutura excelente para aquela região. Uma estrutura limpa, um equipamento adequado, né? Bem estruturado. Então, assim, entendo que essa estrutura excelente não é luxo, né? É ser uma estrutura adequada, né, para o local onde seu consultório vai estar. Atendimento excelente, né? Então, assim, isso é uma das coisas que, assim, eu particularmente gosto muito de lidar com as pessoas e com os pacientes. Então, assim, eu acho que agrega muito valor a forma que você fala com o paciente, fala, olha no olho, pegue na mão. Hoje em dia não pode mais pegar na mão, né, nesse momento, mas, assim, essa forma empática que você lidar com o paciente agrega muito valor ali, ele gosta e acaba percebendo isso e aceita pagar. Ter explicações claras sobre o tratamento proposto é importante. Às vezes você fala, tem que fazer um canal. O paciente sabe nem o que é canal. Por que eu tenho que fazer o canal? Aí você explica tudo, explica o risco, né? Tudo direitinho, né? Para ele realmente entender. Realizar um pós-venda, isso é pouco o dentista faz, né? Então, assim, o paciente fez a endo, um mês, uma semana depois, manda mensagem, tá tudo bem com o canal? Já restaurou? Como é que foi? Ou então, sem ser sobre o tratamento propriamente dito, né? Então, você pega um e-mail do paciente, pega a data de nascimento, faz uma planilha, no dia do aniversário do paciente, manda mensagem, manda um e-mail. Pô, caraca, o dentista lembrou do meu aniversário. Pô, eu vou marcar para voltar a fazer a limpeza de novo nele. Tá entendendo? Essas besteiras que o dentista não faz. E agrega muito valor, pessoal. Tá entendendo? Aí o paciente começa a vir de 6 meses para tu fazer profilaxia nele. Lembra que a profilaxia tu vai gastar um tantinho de pasta profilática e uma escova de Robson. Vai gastar nem 5 conto na profilaxia. Tu vai cobrar 250 reais. Né? Então, assim, procedimento básico é o que mais ganha dinheiro, pessoal. E aí você consegue, às vezes, fidelizar um paciente por causa de um e-mail, de uma mensagem. Entregar informação por escrito, tá aí, ó, banco de dados, né? Tudo isso é importante e agrega valor ao procedimento. E a concorrência que a gente já falou, né? Então, assim, a gente tem que analisar a concorrência. Não adianta nada a gente querer cobrar R$1.000 no canal de molar se o cara do lado cobra 600 com a estrutura semelhante, né? Com a qualificação semelhante à de vocês. Então, a partir do momento que a gente faz, coloca na balança, né? A gente consegue identificar qual é o nosso preço de custo, aí a gente consegue estabelecer um preço de venda adequado, né? E um preço de venda que o paciente top pagar, né? E a partir daí a gente consegue ver se essa balança tá adequada, né? Se a gente consegue tirar o nosso prolabore, o nosso salário de dentro, se o nosso consultório está dando lucro e se ele é viável, tá certo? Então, tudo isso a gente consegue ou pensar em montar consultório, ou pensar se vale a pena estar trabalhando numa clínica popular, que vai ser muita realidade de vocês, ou pensar em alugar um turno de consultório de outros colegas, que também vai ser muita realidade de vocês e recém-formados. Tá certo, pessoal? Então, assim, baixem essas tabelas, trabalhem nelas, né? Façam contas, botem na ponta do papel o que vocês precisam para viver, o que vocês querem gastar de iogurte, né, no mês, né, e quanto vocês têm que, principalmente, poupar. Guardem dinheiro, pessoal, guardem dinheiro, que é importante, e aí vocês vão ver se vai estar valendo a pena trabalhar onde vocês for ofertada a vaga de trabalho para vocês, tá bom? Espero que tenha sido bacana a nossa conversa, né, espero que tenha sido proveitosa, né, que seja uma sementinha realmente, né, na cabeça de vocês, para vocês, a partir de agora, pensarem também, né, nessa questão financeira, pensarem na independência financeira de vocês. Como eu falei, assim, todo dia, leiam 10, 15 minutinhos sobre isso antes de dormir,
porque isso vai fazer uma diferença enorme, pessoal, na vida de vocês, para vocês daqui a 10. A odontologia é uma profissão que dá para viver bem, né? Dá para viver tranquilo. Assim, ser rico com odontologia é difícil, mas para viver confortável, com certeza. Não é? E se vocês botarem na cabeça desde cedo, desde agora, esses conhecimentos e lerem sobre isso todo dia, nem que seja 5, 10 minutos, mas já tá valendo, vocês vão alcançar essa independência financeira muito mais rápida, tá certo? E odontologia, como eu estava falando, é uma profissão que desgasta muito mentalmente e principalmente fisicamente, né? Então, assim, às vezes a gente vê aí por aí dentista de 60 anos de idade, 65 anos, trabalhando pra caramba em consultório, de manhã, de tarde, todos os dias, né? E eu pelo menos, não é o que eu quero para mim. Eu quero, quando tiver meus 60 anos, a odontologia tá na odonto, né? Mas trabalhando com hobby, vou lá, 1, 2, 3 turnos no consultório, trabalhando, tendo um paciente, 2, mas a minha vida financeira está toda estabilizada. E isso a gente só consegue realmente se a gente guardar dinheiro, poupar e investir. Então, pensem nisso desde já, tá certo, pessoal? Então, assim, espero que tenha sido boa nessa aula, que vocês tenham aproveitado um pouquinho, tá certo? Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, principalmente a galera do S10, né? Assim, que a gente está cada vez mais. Vocês estão cada vez mais perto de se formar, né? Então a gente vai. Esse vínculo diário que a gente tinha, principalmente com a turma de vocês, né? Que a gente vem muito tempo junto, né? A gente vai seguir outros caminhos, né? Mas lembre-se que a gente está. Qualquer coisa pode contar com a gente, né? Eu sempre gosto de falar que a gente está a um direct de distância, né? Então, assim, qualquer coisa, qualquer dificuldade, gritem lá no direct que a gente sempre responde e ajude vocês, tá bom, pessoal?